Sejam bem-vindos ao Vértice Cast, o seu ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração e todo o universo da construção civil. Eu me chamo Alexandre Barbosa, vou ser o host de hoje. Nesse episódio, eu faço parte do Grupo SR, especificamente da Live em Casa, uma empresa pertencente ao grupo. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a sócia e proprietária do estúdio Refresco Design, Samara. Seja muito bem-vinda ao Vértice Cast. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Até falei naquele dia que esse é meu primeiro podcast, então para mim Primeiro é um a prazer. gente nunca esquece, viu, Samara? Para mim é um prazer estar aqui. Legal. Samara, conta pra gente um pouquinho, até para eu te conhecer também, porque a gente se viu a primeira vez recentemente. Quem é a Samara? Como que a Samara chegou na arquitetura? Gente, a história é longa. Nós Porque temos bastante o comum tempo. as pessoas falarem assim, sempre quis, sempre desenhei, quis desde criança, e eu já começo pelo ponto. Eu desenho super mal à mão livre, não sei desenhar. Não sabia o que um arquiteto era até decidir ser uma arquiteta. Então, a minha vida foi totalmente diferente do que eu escolhi fazer, né? A minha família não é de Brasília, eu não sou natural de Brasília, mesmo tendo crescido aqui. Minha família é natural do Maranhão. Então, nós viemos para Brasília em 98, com a mão na frente e outra atrás, como muita gente acontece. Muita gente que veio para Brasília. Brasília é um Não, minha sempre família fica de ama, braço eu aberto amo pra ela. morar aqui, porque foi um lugar que acolheu muito bem a minha família. E a gente conseguiu conquistar nossas coisas aqui. Então, a gente teve uma vida muito difícil, né? E, para mim, a relação com a casa era uma relação que eu não entendia. A gente sempre morou em lugares muito ruins. Então, nossa, era uma casa ruim. Ai, vai alguém na minha casa. Nossa, a casa era horrível. Eu morava num lugar horrível, a casa horrível. As casas que a gente morou a vida inteira foram construídas à base de mutirão. Então, juntava a família ali e construía essas casas. Sim. Até que um dia, naquela época, minha vez de ser adulta, a pior possível, mas na época da minha mãe, ela pegou R$5.000 que ela tinha de uma rescisão, de uma coisa assim, ela conseguiu comprar um lote em Lusiânia. E aí a gente foi morar em Lusiânia, construindo a base do mutirão, óbvio. E era um lugar muito longe de tudo. Isso em 98, 99. Isso já era 2002. 2002? Então, quando a gente veio, nós moramos de favor na casa de uma tia, depois a gente foi morando de aluguel em alguns lugares, até que a minha tia conseguiu, ela comprou um lote, conseguiu comprar conseguiu comprar esse lote, conseguiu construir uma casa na base do mutirão também, que foi a primeira casa, digamos, que a gente morou, não era nossa, mas era da minha tia. E aí, isso em Valparaíso. Então, a gente morou muito tempo em Valparaíso. Nisso que veio a história da outra casa que minha mãe conseguiu comprar, que essa casa era uma casinha de 2 quartos, bem pequenininha, em um lugar, não tinha muro, a rua não era asfaltada, era tudo no terrão, e aí com esses R$5.000. E aí juntou a família e construiu essa casa, era tudo muito longe. Então, para eu ir e voltar da escola, era 5 quilômetros todo dia, andando. Então, assim... Tu ia andando. Pegou gosto pela caminhada, pelo menos? Aquela dificuldade, nossa senhora, era terrível. Então, a gente morou lá, eu morei 4 anos, então eu morei até a minha 6ª série. Nós moramos lá, foi uma época que, nesse ponto, a gente não entendia, né? Então, foi uma época muito feliz. Por mais que as pessoas imaginem assim, a gente teve muita dificuldade, mas foi uma época muito feliz, porque foi uma infância raiz, de brincar na rua, Sim. de colher fruta da árvore, mesmo tendo todas essas dificuldades, foi uma época muito feliz pra gente. E aí a minha mãe, de novo, minha mãe, assim, incrível. Minha mãe, ela criou a gente sozinha, né? Então, ela conseguiu, de novo... eu tenho uma tia que é como se fosse uma madrinha para minha família, porque ela ajudou muito a gente. Então, essa minha tia conseguiu, de novo, uma casa que a gente ia comprar sem financiamento. Aí nós voltamos para Valparaíso. E aí foi a minha segunda casa. Então, essas histórias de casa, de ver a casa sendo construída por meio de mutirão, me marcou muito. Porque eu via sempre sendo construída e eram casas que estavam sempre em ampliação, porque fazia o básico primeiro, ia sempre, de tempos em tempos, ia pegando dinheirinho e Sim. ia incrementando essa casa. E aí veio um ponto que mudou muito a minha vida, que foi a educação. Quando a gente voltou para o Valparaíso, minha mãe falou assim, eu não quero que vocês estudem por aqui, eu quero dar o melhor. E nós conseguimos bolsa não, né? Conseguimos vaga para estudar numa escola pública no Plano.
que é o Setor Leste. É uma das melhores escolas, era na época, não sei como é que é hoje, né? Enfim, uma das melhores escolas públicas do DF. Então, a gente tinha aula de inglês, ginástica, natação. E aí, para mim, foi uma mudança total na minha vida. Foi a primeira mudança, assim, radical. Porque eu vim estudando em Lusiânia, depois passei a estudar em Valparaíso e caí numa das melhores escolas do DF. O que teve dessa parte de mudança na minha vida foi, além da questão de acesso à arte, à história, à literatura, porque a escola tinha uma biblioteca que eu passei a comer os livros, ao interesse, né? Eu passei a ter interesse nessas coisas e meus irmãos também. E Isso por conta do acesso, por conta do ambiente escolar que te Exatamente. trouxe isso. Eu sempre fui mais inventiva, né? Mas aí eu consegui me expressar. Então, passei a ter amor por literatura, por artes, por história, por geografia, humanas, né? Meus irmãos não, são mais de exatas. Eu tenho um irmão que ele... Eu sou total humanas. Ele é TI, né? E meu outro irmão, ele meio que ficou no pé dos dois. Ele é muito bom em a parte de eletrônica, mas hoje ele trabalha numa construtora. Então... Aí, tu que levou ele para Não, ele trabalha com a parte de RH oficialmente, mas ele trabalha com a parte cartorial. Então, Legal. não tem tanto a ver com essa questão do meu trabalho. Na verdade, ele começou primeiro, eu me formei depois, né? Mas, enfim, então a educação salvou a minha família. A educação e o que minha mãe deu, né? Então, todo mundo conseguiu fazer faculdade. Essa escola me preparou muito bem. E quando terminou, todo ano eu inventava que ia fazer uma coisa diferente. Então, eu já quis ser veterinária, zootecnista, já quis ser chefe de cozinha, né? Gastrônoma, e já quis também ser... Mas cozinha bem? Cozinho bem. Então, o marido tá bem. É um amor que eu tenho, é uma coisa que eu tenho muito amor, é pela culinária. O que é incrível é que hoje em dia eu passo a observar as coisas que eu amo, que eu sempre amei desde criança, e eu trago para o meu trabalho. Ah, que E legal. isso ajuda a ainda mais ter profundidade. Mas chegou no terceiro ano, eu viajei para o Maranhão, eu vi uma prima minha, que já era mais velha, fazendo agronomia. Eu falei, cara, eu quero ser agrônoma também. Muito massa ter uma mulher nessa parte e tal. E cadê a base? Porque eu gostava de humanas. O que eu queria fazer? Aí eu fiquei, se eu ia fazer moda ou se eu faria agronomia. Mas eu pensei, vou fazer agronomia. Aí eu fiz vestibular, não passei, por falta de pré-requisito. Porque eu era muito ruim em exatas. Passava raspando nessas matérias. E aí eu falei, vou fazer ADM, né? Todo mundo faz. Não é tirando de quem é administrador, mas assim, todo mundo falou, Samara, se você não sabe o que você vai fazer, por que você não busca uma faculdade que ela é mais abrangente? Cheguei a fazer a inscrição numa faculdade privada. No dia da matrícula, eu não fui. Eu falei, cara, eu não vou fazer, não é isso. Eu sou muito intuitiva. Aí eu falei, quer saber? Eu vou sentar agora, eu não vou mais escutar ninguém. Eu vou escolher agora por mim, não vou mais ouvir ninguém. Ficar ouvindo o que os outros estão fazendo. Aí eu sentei e fui estudar o que cada profissão fazia. E aí fui ler. Aí eu fiquei entre design gráfico, publicidade e arquitetura. E eu não vou ser hipócrita, gente. Porque tem gente que fala, eu fui escolher pelo amor. Eu não sabia o que nenhum dos três fazia, assim, direito. Eu fui lendo, falei, qual que paga mais? Aí eu vi arquitetura, falei, vou fazer arquitetura. Aí tem gente que fala, mas o jogo virou, viu? Porque... iludida. Não. Hoje, publicidade, design hoje... Dá dinheiro, mas o que eu aprendi depois é que tudo dá dinheiro desde que você tenha amor e saiba fazer. Então, se você fizer qualquer curso, ou você também não tenha ensino superior, você consegue também ser bem-sucedido, desde que você faça com amor e faça uma coisa bem feita. Tenha vontade, trabalho duro. Sim, aí eu fui ver que era para si. Esse é, no fim das contas, a decisão. Então, tu foi bem racional, porque tu pegou uma lista de cursos ali, foi entender o que cada um era, um dos critérios era o que paga mais. E depois, o que tem no curso. E eu gostava, e ainda gosto, né, de história, de arte, dessa parte de poder trabalhar no sonho de outras pessoas e cair no curso sem pré-requisito nenhum, que eu fui fazer na faculdade privada. Nossa Senhora, eu sofri muito. A faculdade, para mim, foi uma época muito traumática, porque entra nessa questão, nesse âmbito de todo mundo já saber o que estava fazendo ali. E eu, meu Deus, o que é um escalímetro? Meu Deus, para onde que vai? Eu não sabia desenhar direito. Desenhava algumas coisinhas, porque eu queria ser estilista. Então, desenhava umas coisinhas assim, rabisco à mão, mas... Aí, até que eu me encontrasse, eu fui me dando bem em desenho técnico, tanto que eu fui parabenizada por uma professora. Eu tenho até hoje um portfólio com vários desenhos meus da época da faculdade. E tu falou que não desenha bem. E eu fui me achando. Mas é porque eu
Eu tenho muito uma questão que eu imaginava que era uma coisa assim, a pessoa tem aquele dom, ela vai lá e faz. Não, eu consigo fazer bem o que eu me predisponho a fazer. E quando eu caí na faculdade, fui vendo que eu não tinha nada a ver, eu falei, acho que eu não vou fazer não, acho que eu vou voltar para agronomia mesmo. Fiz um vestibular para agronomia e não passei de novo. E aí, uma coisa incrível que aconteceu foi que eu sou muito, além de racional, mas eu sou muito intuitiva. Eu sinto as coisas e eu faço. Viajei e sonhei que eu mudava de faculdade. Eu comecei numa faculdade privada que ela não tem uma boa fama em Brasília, nem no Brasil. Eu não vou falar o nome, mas enfim, não é uma faculdade que ela tinha uma boa estrutura. Eu dormia e sonhei que eu ia para o IESB, que foi onde eu me formei. Eu voltei de viagem, a primeira coisa que eu fiz foi mudar para o IESB. E foi o que mudou a minha vida. Aí foi a minha segunda virada, porque eu caí numa faculdade que todo mundo já tinha muita noção, já tinha muito repertório, e eu não tinha repertório nenhum de gosto, de saber desenvolver um conceito, e mudou minha vida. Sim. Mudou minha vida porque foi o que fez eu ser arquiteta hoje e fazer o que eu faço hoje. Então, contando um pouco da minha história, a história de por que eu sou arquiteto, o que eu estou fazendo aqui, esse é um resumo, mas Sim. muitas coisas aconteceram que mudaram para fazer o que eu faço. Acho que também a parte de professores que motivam, acho que até por isso eu gosto de falar um pouco da minha história e inspirar outras pessoas, é por conta do que aconteceu comigo. Porque como na faculdade eu tive muita dificuldade para conseguir me formar, por falta de pré-requisito, por falta de tempo, porque eu sempre trabalhei. Então, desde os meus 18 anos, na verdade, desde os 16 eu trabalhava nas férias, que minha tia ela tem uma... Hoje em dia não mais, mas ela tinha uma banca na feira. Então, nas férias, eu ia trabalhar na banca dela. E aí, já desenvolvi essa questão de ser rápida, da né? oratória, De pegar rápido, assim, de saber vender rápido. Então, eu peguei isso. Então, tudo que vem da nossa vida, a gente aproveita depois. Que legal. Já aproveitei isso. Daí, sempre trabalhei. Então, comecei com 18 anos como telefonista no Banco do Brasil. E quando você trabalha, assim, nesse tipo de profissão, ainda mais naquela época, hoje acho que ainda é também, mas muito marginalizado. As pessoas, elas... Quem é funcionário público e você tem um terceirizado no seu lugar que você trabalha, muitas vezes você marginaliza aquela pessoa. E um dia chegou uma pessoa em mim e falou assim, Samara, um dia que você tiver um filho, seu filho já vai nascer com o telefone no ouvido. Porque eu era telefonista. Uhum. E isso me marcou. Eu nunca esqueci. Já tem um tempão, já tem mais de 10 anos, mas eu nunca esqueci. Eu falei, não, eu vou mudar o rumo da minha vida. Sim. E eu saí de lá para fazer arquitetura. Que legal, que legal. É. Aí você concluiu o curso, você chegou a estagiar em outros escritórios, trabalhar em outros escritórios. E aí eu quero desenhar essa linha do tempo para chegar até a Refresco, que é um nome bem legal e eu quero saber. Então, vou falar um pouco. Sair desse trabalho no Banco do Brasil, uma coisa que é incrível é que, assim, quando a gente faz as coisas que a gente faz muito bem, porque tem aquela questão, salário mínimo, esforço mínimo, né? Uhum. Para mim, isso nunca foi. Vou trabalhar num lugar que o que eu preciso fazer é ir lá, bater meu ponto, atender um telefone e acabou, mas eu vou fazer muito bem feito, vou tentar deixar um legado. No dia da minha despedida, todo mundo da agência, todos os gerentes e atendentes e tal, todo mundo foi lá e fizeram uma homenagem para mim. Que legal. E isso para mim foi uma coisa muito marcante, porque mostrou que o que eu estava fazendo realmente tinha sentido. Saí para fazer arquitetura, nisso eu consegui um estágio em um órgão público, de novo, por coincidência no mesmo lugar. Eu trabalhei a vida inteira no Itamaraty. O que acontece? A minha mãe trabalha e trabalhou no Itamaraty por muitos anos. E aí, o que acontece? Eu sempre sabia quando tinha seleção de vaga de alguma coisa. Então, eu mandava meu currículo. Meu primeiro emprego foi para trabalhar no Banco do Brasil. E aí, eu ficava cobrindo férias de várias pessoas. E um dia abriu uma vaga no Itamaraty, onde minha mãe trabalhava. Minha mãe trabalha lá de terceirizada, tá, gente? Mas que acha, sua mãe é diplomata. Não. Minha mãe trabalha lá de terceirizada. Mas, enfim. Caí no Itamaraty, então... Itamaraty era o único órgão que eu queria trabalhar. Cara, me moldou também para... Depois eu fui entender, porque minha mãe trabalhou a vida inteira, então eu ia muito lá. Eu passei a entender, eu saía de um lugar, onde eu morava, que não era um lugar legal, e via aquela coisa, nossa, linda, monumental, e aquilo me marcava. Foi também o que me gerou amor por tudo isso, por história, por ver o que é o belo e ter amor por isso. Mas voltando à questão do meu trabalho. Consegui um trabalho em um órgão público, minha mãe falou, vai abrir seleção em uma fundação aqui dentro, manda o teu currículo. Aí eu fui, fiz entrevista. Isso para estagiário na área de arquitetura já? Para ser estagiário, isso. Aí, gente, foi uma entrevista que estava todo mundo do setor trabalhando, imagina, umas 12 pessoas na sala. Eu, do jeito que eu tô aqui com você, tendo que fazer a entrevista.
Cara, Mas eu passei. Fica aí, fica no ar. Eu passei. E aí eu fui trabalhar em um órgão público. O que isso significa? Ah, não tem recurso, é tudo muito demorado. Então, acabou que eu fazia de tudo. Eu ia desde comprar fruta para o meu chefe na hora do almoço, comprar o lanche, botar uma pô, encomenda para ele no estagiário é foda, correio, né, velho? até ajudar na licitação de alguma coisa que ia ser comprada. Acabou que de arquitetura eu fiz, assim, mudanças de divisão de sala, quando tiveram alguns setores que ampliaram ou diminuíram. Foi isso. Então, quando a gente pensa, o que eu aprendi de arquitetura? Aprendi também. Mas eu não aprendi essa parte de desenhar uma planta, mas a arquitetura não é só isso. Você não aprendeu o técnico. Isso, Mas exatamente. a arquitetura é uma das áreas que os conhecimentos acessórios são muito importantes. Sim, então aí desenvolve mais questão de relacionamento, saber conviver com outras pessoas, ter um chefe, uma pessoa que você tem que ser subordinado a... Esse chefe era subordinado a outro, que era subordinado a outro. Então, quem comandava lá era o embaixador. Então, as pessoas de fora não entendem, mas o embaixador dentro de um órgão público como o Itamaraty é, tipo, uma pessoa extremamente importante. E aí, aconteceu uma coisa muito, muito engraçada, muito incrível, que também me moldou. Então, eu vou pegando... Eu falei assim... aconteceram duas coisas, na real. Consegui mudar para o IESB. Eu falei, tá tudo muito parado. Acho que eu vou tentar pegar essa nota que eu fiz para agronomia e não passei. Vou tentar ver se eu consigo fazer História da Arte na UNB. Tentei, mas eu não consegui. Sabe o que eu consegui? Uma bolsa na Unieuro para fazer interiores. Aí tu fez interiores. Aí, o que eu fazia? Ia para o IESB de manhã, fazer arquitetura, estagiava de tarde e fazia interiores à noite. Essa era a minha vida. Mas tu chegou a concluir os dois? Sim. Ah, que claro legal, velho. Eu sou a pessoa que eu não consigo não terminar uma coisa que eu comecei. Eu terminei Só tem interiores. muita dúvida antes de começar. Depois que eu comecei, meu filho, ó, tchau. Terminei interiores e foi uma virada de chave também, porque eu fui olhar para detalhes. A arquitetura, eu estava com dúvida no começo, porque eu fazia, era museu, era teatro, eram lugares que eram muito monumentais e que às vezes eu nunca nem tinha ido, não tinha contato. E aí eu fui fazer detalhes interiores. Aí eu desenvolvi uma linha de cadeiras na faculdade de interiores. Meu TCC foi um quarto de um surfista, que aí eu criei o conceito, eu criei tudo, eu pensei no cliente. Eu fui vendo que eu tinha mais predisposição para fazer isso. Aí eu formei em interiores e, assim, me senti muito mais acolhida, porque no IESB eu não me senti tão acolhida pela minha turma. Por N motivos, eu sentia muita Apesar dificuldade. de ser uma estrutura bem melhor, como você diz. Sim, mas eu já vim aproveitando matéria, então era muito picotada a minha grade. Eu não conseguia me incluir direito. Então era sempre um parto para fazer trabalho e tudo mais. Mas, enfim, interiores eu me senti abraçada. Eu comecei do zero, era uma galera mais velha, gente estudando à noite, todo mundo trabalhava, então eu entendia o meu corre, sabe? E essa questão de me achar mesmo, de olhar para detalhes, de sonhar, de poder pirar, era isso que eu queria fazer. Tu acha que isso vem muito do teu interesse por arte, por história? Sim. Por querer buscar os porquês e querer conceituar as coisas. Eu gosto muito de fazer isso. Que legal. De gostar dos detalhes, assim. Tá, então, ó, faz estágio no Itamaraty. Claramente, não dá para você explorar todo o potencial que você poderia explorar dentro de um escritório de arquitetura que executa projeto de interiores, projeto de arquitetura e tal. Você só fez estágio lá ou você chegou a estagiar em outro lugar? Outra coisa nesse meio tempo. Quando eu terminei... Gente, é porque tem muitas histórias. Se vocês andarem comigo, nossa, vai coisa. Aí, terminei interiores e falei, nossa, minha vida tá muito parada. Já fazendo arquitetura e trabalhando. Agora eu quero fazer um intercâmbio. Fui pesquisar para fazer um intercâmbio. Aí encontrei uma ONG que era junto com a UNB e eu consegui fazer uma aplicação para fazer intercâmbio na Patagônia, Argentina. Então, eu fui trabalhar em uma ONG que no Brasil chama Teto. Não tem em Brasília, mas tem em São Paulo, no Rio, acho que tem em Minas e na Bahia. Lá na Argentina era Tétil, que era um Tétil para mi país. E aí apliquei para trabalhar nessa ONG, construindo casas para pessoas carentes, em situação de vulnerabilidade, trabalhando na rua também para fazer captação de recursos e também para catalogar famílias. E aí eu cheguei na minha chefe e falei, olha, eu vou sair do estágio. Precisava do dinheiro. Vou sair do estágio porque eu vou fazer intercâmbio. Eu sou assim. Eu quero, eu vou. Ela, você vai, mas sabe o que vai acontecer? Sua vaga vai ficar. Quando você voltar, a gente te faz a sua religação e você vai voltar para cá. Então, volta a questão, mas é só um estágio, paga pouco, não vou me esforçar.
Olha aí. O esforço. Porque se fosse outro lugar, não, tchau, adeus, e aí no outro dia entra outra pessoa. Não, eles me esperaram mesmo. Então, eu saí de Brasília sem ter ninguém lá, sozinha. Eu fui daqui para São Paulo, de São Paulo para Buenos Aires. De Buenos Aires, 1.000 quilômetros, então foi de um dia Do Brasil, pro só outro. você? Foi. Não, para o lugar que eu ia, Ia uma galera, mas cada um para um lugar, eram algumas pessoas, mas na viagem nesse dia eu fui só eu. Então, Brasília, São Paulo, Buenos Aires, Neuquén, que é a capital da Patagônia, que foi onde eu morei. E aí eu fiz Buenos Aires para Neuquén de ônibus, então foi tipo de um dia para o outro. Eu saí, acho que foi 4 da tarde, cheguei no outro dia 9, 10 da manhã. Sozinha. Aventura, pô. Sozinha. Eu gosto. Gente, eu sou aquariana. Aquariano, a vida dele é assim, é na loucura. Foi incrível. Conheci gente de vários países que eu tenho contato até hoje. Morei na casa de algumas pessoas, porque eu fui para morar em que eles chamavam de albergue. Se eu falo albergue no Brasil, acho que é lugar. Não, mas a gente, o Brasil rola muito, né? Então, era um lugar que a prefeitura destinava para pessoas que iam para fazer um trabalho na cidade. Então, um professor, a gente que ia fazer trabalho voluntário, todo mundo morava nesse lugar, assim, às vezes ocupava esse lugar. Mas quando eu cheguei, quando eu ia fazer trabalho nas comunidades, eu morei com uma das pessoas que eram do Tétio, né? Depois eu fui para morar no albergue, depois quando meus amigos, todo mundo começou a voltar para os seus países, eu morei com a presidente da ESEC de lá, com a líder da ESEC de lá. A ESEC é a ONG que eu fui. E foi legal, eu viajei muito, então morei em Buenos Aires, morei na capital da Patagônia, porque eu fui pingando, fui conhecendo gente, vem e tal. E aí também conheci a neve, porque eu fui em Bariloche, foi muito legal, muito. Mas o que eu queria falar, para eu conseguir ir, eu fiz um rolê. Então, panfletei, coloquei aquelas placas explicando o sinal assim, tomate, R$4,99. Fiz pro Oba. Então, gente, se alguém te dá um panfleto na rua, aceite, porque você nunca sabe o que essa pessoa está passando. Trabalhei em bar. Hoje eu nem bebo bebida alcoólica, porque eu tenho pavor, mas assim... me dava uma ficha, botava cerveja. Trabalhei nesses eventos, tudo para conseguir juntar dinheiro para poder ir. E aí, então, essa experiência foi maravilhosa. Quando eu voltei, olha o que me acontece. Estou no aeroporto e encontro a minha chefe do meu estágio. Minha chefe falou assim, Samara, coincidência, eu vim encontrar um amigo. Sua vaga está lá. Eu poderia ser a pessoa assim, amanhã ou depois eu vou lá. No mesmo dia, eu saí do aeroporto, fui lá e já peguei a minha ficha para ir lá no CIA e voltar para o meu estágio. Então, só fui. E aí eu voltei para o meu estágio. Então, aconteceu uma coisa, que aí agora eu vou pegar o gancho de como a Refresco nasceu. E aí aconteceu uma coisa que foi o seguinte, estava chegando perto da faculdade acabar, meu chefe chegou em mim e falou assim, Samara, a gente vai te contratar. E eu fiquei muito feliz, eu já estava no 7º para o 8º semestre da faculdade. Eu falei, vou ser contratada, tô de boa, vai dar tudo certo. Isso já era quase 2018. Então, quando meu estágio estava acabando, ele chegou em mim e falou assim, Samara, eu não vou conseguir te contratar mais. Mano, você contando a história, pra mim, tipo, você tava lá em 2007, 2008, tipo... Cara, viveu muita coisa. Viveu muita coisa. Já estava perto da eleição de 2018, ele falou, vai ter corte de gastos, não vou conseguir te contratar. Eu no 8º semestre, ninguém dá mais estágio para quem está no 8º semestre. Eu falei, lascou, o que eu vou fazer da minha vida? Porque não conseguia mais estágio, ninguém queria me contratar. E aí entrou minha mãe, que é um anjo, e falou assim, Samara, vai abrir vaga para secretária, manda o teu currículo. Mandei o currículo. No Itamaraty. No Itamaraty. Tá vendo que ele vai voltando para minha vida. E fiz uma seleção e consegui entrar no Itamaraty para cobrir faltas. Eu passava o dia dentro de um refeitório, sem luz natural, esperando que alguém faltasse para eu conseguir trabalhar. Se fosse outra pessoa, eu ia falar assim, nossa, que saco. O que eu fiz? Falei, vou trazer meu notebook. Fiz meu TCC inteiro, foi um semestre que eu fiquei. Fiz meu TCC inteiro nisso, porque não tinha nada para fazer. Fazia meu TCC e... Meu TCC, a primeira banca, eu recebi SS, nota máxima. E eu consegui desenvolver todo nesses momentos. Você tava... O pessoal ficava dormindo, mexendo no celular, e eu estudando, fazendo as minhas coisas. Aí eu consegui uma sala. Então, aí um dia, apareceu uma sala para mim, eu cheguei lá, e aí entrou o meu chefe, que era um diplomata. Ele chegou em mim... Não, quer dizer, ele entrou, olhou para minha cara, e depois ele ligou na minha mesa, eu quero que você venha aqui, por gentileza. Aí eu sentei, ele falou, quem é você? O que você está fazendo aqui e de onde você está vindo e para onde você vai? Desse jeito. E assim, super, super elegante. Aí eu contei toda a minha história, ele e um outro diplomata junto, né?
Ele falou assim, nossa, eu não sabia que a gente estava tão bem representado de funcionário. Desse jeito. Com uma estagiária. Já não era Já eu estagiária, era secretária. era secretária. Então, meu trabalho era servir café, servir água, atender as pessoas. E isso me abriu muito a questão da minha visão também de servir. Meu trabalho é muito servir. Uhum. E de não perder isso, sabe? De perder a questão de você saber que o seu trabalho, você está só participando de um todo, né? Sim. E aí veio a pandemia, né? Isso 2018, aí você passou 19 ali. Me tá, formei, se apresentei o TCC2 lá, trabalhando lá, recebi SS de novo, nota máxima. E aí, agora, o que vai acontecer? Me formei. O que eu vou fazer da vida? Vou continuar aqui? Então, foi bem em 2019. E aí, eu colei grau, e eu pensei, meu Deus, e agora? E aí, começaram a aparecer assim, faz um quarto para mim, uma cozinha para mim. O meu primeiro projeto, eu ganhei 2 tapas nas costas, e muito obrigada. Fora de parente? Sim. Passei a tarde com uma pessoa para escolher as coisas e ganhei um tapa nas costas. E eu fiquei super feliz, porque eu estava aprendendo. Eu sempre pensava por esse lado de estar aprendendo, não que eu estava sendo usada para alguma coisa, mas sim que o que eu podia estar ganhando era o aprendizado, sabe? Aí, meu segundo projeto, eu ganhei, acho que R$100. Foi uma cozinha. Caracas, meu! Aí, tá. O que acontece? Aí veio um dos diplomatas lá, pediu para eu fazer um projeto de uma casa. E aí veio a primeira questão do meu aprofundamento de realmente construir uma coisa com conceito. Ele tinha um lote no Parkway, não sabia se ia construir, acabou que não construiu mesmo. Já existia refresco? Não, a ideia, tudo isso antes. Tudo aí isso agora antes. daí vai sair. Espera aí que tá vindo, vai vir. E aí ele falou, não sei se eu vou construir. Acabou que não construiu mesmo, mas eu quero um conceito de uma casa. Não quero uma casa comum, eu quero uma casa que seja para mim, para deleite próprio. E a minha mãe precisa de acessibilidade. A gente fez uma casa, que é uma casa que a gente chama que é uma casa endo, uma casa para dentro. Ela é de costas para rua, casa endo. Endo. Porque eu ia falar de endometriose, mas endoscopia. Tudo que você vai fazer, tá olhando... Tipo, endomarketing. Tipo, tá... Marketing Então, interno. é tudo olhando para dentro. É casa de costas para rua. Ela tem uma fachada cega. Não tem nada na fachada. Não tem janela, não tem porta, não tem nada. Só um paredão de pedra e uma estrutura toda fechada. E só um adendo, rapidinho, voltando. No meu TCC, eu fiz uma escola com pedagogia montessoriana no sol nascente. E só para contextualizar, que isso me ajudou muito nessa casa, eu estava muito desmotivada no fim da faculdade por conta desses problemas de não conseguir emprego, de tudo que aconteceu. Chegou uma professora e ela falou assim, você vai ser uma puta de uma arquiteta, você tem muito potencial. E, gente, ter pessoas na nossa vida que falam isso pra gente, ela estava fazendo o trabalho dela, mas se ela soubesse como ela me impactou, professora Maria Fernanda, um beijo, mas isso para mim foi essencial, de ver, nossa, eu sei fazer, eu sou boa. Uhum. E aí eu acreditei, porque, nossa, era uma coisa totalmente desafiadora. E eu fiz, e ele gostou. Ele não executou porque, assim, é um terreno que ele tem uma reserva, ele não mora no Brasil, então eu entendo, mas para minha trajetória foi bom. Aí, ok, veio a pandemia mesmo e... Mas ele te pagou mais de R$100, né? Dessa vez. Não, aí eu ganhei um dinheirinho legal, cobrei bem. Veio a pandemia, a gente teve que ficar em casa, e aí eu passei a pensar, cara, ninguém me dá emprego, mandei currículo, portfólio, eu vou abrir o meu. Meu marido falou, mas meu marido é meu sócio. Ele falou assim, por que você não abre o seu? Você sabe fazer, o que você não sabe, você aprende, minha mãe. Aí veio a ideia do que eu vou fazer, qual vai ser o nome do meu escritório. Aí antes era assim, meu nome de solteira, né? Samara Vieira Arquitetura. Falei, Samara Vieira e tal. Bem comum no meio usar o nome, né? É comum, não julgo quem faz, mas aí veio uma experiência de uma coisa que aconteceu e eu tento escutar muitas outras pessoas. Uma prima, né, do meu marido chegou assim, fui fazer uma maquiagem em tal lugar e quem me atendeu não foi a dona do salão, e o salão tem o nome dela. Eu falei, imagina a pessoa chegar na Refresco, se fosse Samara Vieira Arquitetura, e a Samara Vieira não tá lá para atender. Eu falei, não. O que eu quero pro que eu vou criar? Eu quero um escritório, igual a primeira vez que eu vi na Living. Eu imagino sair do elevador e ver um lugar grande, sabe? Com várias pessoas trabalhando. É isso. A primeira vez que eu vim aqui também me marcou muito. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero um escritório com outras pessoas, coletivo, que as pessoas se sintam em casa. E por que não trazer isso? E aí eu fui pesquisando palavras, sinônimos, coisas que tivessem a ver, e eu cheguei na palavra no refresco.
na Refresco. E a Refresco Tudo nasceu você aí. só. Foi. E aí eu sou muito dessa questão de saber o porquê. E eu fui olhar também de numerologia empresarial. Gente, tem gente que não acredita, mas eu penso, quanto mais coisas que eu tiver a favor, melhor. Aí eu fui ver nomes de empresa que eram prósperos ou não, porque famoso faz isso. Por exemplo, Paola Oliveira fez isso, Lady Gaga fez isso. Elas mudam os nomes, mudam ou acrescentam uma letra por conta de numerologia. E ela é próspera. Por que não fazer no meu? Tudo que eu tiver a favor, eu não tinha R$1, gente. Eu vou fazer. Sim. Então, eu fiz e vi lá, Refresco era uma empresa que ia ser próspera. E eu falei, vai ser Refresco Design, não arquitetura. Porque quando era Refresco Arquitetura, tinha outras coisas, por isso que é Refresco Design. E aí, eu sou designer também, então é isso. Sim. A Refresco nasceu disso. Aí eu fui contextualizar, poder pensar... Criar a narrativa da marca. Sim. E nasceu a partir daí, mas de muito trabalho, de muita bagagem, de coisas que eu passei na vida que me trouxeram para cá. Que legal. Refresco nasce, fresquinha. 2020, fresquinha. No meio do furacão, a gente tá... E aí eu vou chamar furacão em todos os sentidos, né? Sim, muita certeza. Teve furacão, na maior parte, pro lado ruim. Né? A gente perdeu muita gente. Mas teve o furacão também pro lado bom. E a construção civil foi um desses lados. Como que você captou cliente naquele momento? Nossa, essa parte é Como muito que você legal. executava os projetos naquele momento? Com a insegurança de estar fazendo sozinha, de não ter um chefe ali para direcionar, de ser um campo totalmente novo. E eu pergunto muito isso porque muito estudante assiste a gente, assim, sabe? A gente tem experiência de receber também aqui, as pessoas comentam. E é um grande desafio para quem está começando tomar uma decisão. Talvez no teu contexto, e aí eu não estou desmerecendo toda a tua história, mas, pô, você tem uma base, você já era casada, você tem um marido ali do lado para apoiar e tal. Tecnicamente, era meu namorado. Tecnicamente. Mas você já sabia que ia ser marido, pô. É verdade. Eu casei com ele tem 2 anos. Então, a Refresco já tinha Mas dava o apoio ali, né? Eu tinha apoio. Então, começar assim, ainda nesse momento, é mais desafiador ainda, assim, sabe? Sim. Como que foi esse momento para você? Olha, nesse momento, aconteceu na minha vida uma coisa que eu aproveitei muito. E eu morava ainda em Valparaíso até eu me formar. E, gente, eu falei dessa questão de numerologia, falei que eu sou aquariana, eu acredito nessas coisas, tá? Então, de você imaginar e você criar e essa coisa acontecer. Meu irmão trabalhava nessa época no escritório de advocacia e a gente foi numa cidade em Santa Maria, que é uma cidade de apartamentos, um bairro, na verdade, chama Totalville. Ele foi levar um documento e eu olhei para aquele bairro, olhei para minha mãe e falei, mãe, a gente vai vir morar aqui. E aí, coloquei a casa à venda. Todo mundo já tinha saído de casa. Um irmão já tinha casado, o outro irmão resolveu morar sozinho e estava só eu e minha mãe. Eu coloquei a casa para vender em janeiro e em 1 mês a casa foi vendida. E aí a gente andou com toda essa documentação e conseguimos nos mudar para o Totalville de Santa Maria, que é um bairro de apartamentos da Direcional e calhou bem na época da pandemia. Então, onde isso entra quando a Refresco nasce? Porque a primeira coisa que eu pensei, eu vou fazer um projeto do meu apartamento, eu quero conhecer o síndico, eu quero conhecer outras pessoas aqui que possam me ajudar, porque é aqui que eu vou pegar algum outro projeto. Então, tu já produzia em rede social? Não, gente, eu sou uma pessoa extremamente tímida, não sou uma pessoa... Nossa Senhora, meu Instagram, eu tenho um Instagram pessoal que é As Moscas. Eu tinha muita dificuldade de fazer tudo isso. O Refresco Designer tem bastante conteúdo. Nasceu do zero e eu fui aprendendo a fazer comigo para ver o que eu gostava de fazer. Então, tem essa parte também de você saber o que você gosta de fazer para você entender. Porque tem gente que fala assim, eu não gosto de gravar vídeo meu, eu falando. Então, faz conteúdo de outro jeito. Então, eu não gosto muito de gravar vídeo eu falando. Eu de frente assim, oi, gente, eu não gosto. Eu gravo de outro jeito, crio outros tipos de narrativas e conteúdos. Mas, enfim, eu fui buscar conhecer minha síndica, quem cuidava da administração do meu condomínio. Essa síndica me apresentou para um outro síndico. Eu falava, olha, se você puder indicar o meu trabalho, todas as pessoas que podiam me indicar. Eu falava, eu sou arquiteta, fiz o projeto do meu apartamento. Isso que você fala de relacionamento estratégico?
E divulguei, sim. E fui buscar conhecer outras pessoas da região que pudessem, se estivesse precisando de um projeto, para que eu pudesse, sei lá, oferecer uma consultoria, um projeto para conseguir que essa pessoa me divulgasse também. E aí eu fui mapeando pessoas da região que podiam me ajudar nesse ponto. A primeira pessoa... Mapeando assim, buscando e tal? Buscando nas redes sociais, para ver assim, quem tem um engajamento legal, que está precisando desse tipo de coisa, tem um quarto que precisa, uma casa que precisa de alguma coisa que eu posso contribuir, essa pessoa beleza. me divulgar. Eu produzo conteúdo, eu tô ali direto, no dia a dia na rede social, tu começava a me seguir, me stalkear pra ver... Tipo uma permuta, mas não era assim, oi, aceita parceria, não. Eu construía um relacionamento, começava a bater um papo e daí eu oferecia. Isso em 2020? Isso em 2020. A primeira pessoa que eu fiz um projeto lá, além de mim mesma, foi para minha dentista. Eu estava mudando de dentista, era atendida por uma clínica, depois fui por outra. E aí eu cheguei nela e falei, sou arquiteta, sua clínica está precisando e tal. Ela falou, não, a gente vai fazer um projeto para cá, mas eu queria que você fizesse a minha casa. Já tinha um projeto feito por um escritório voltado para projetos de saúde, e foi o meu primeiro projeto, foi a casa dela. Então, esse projeto da casa dela, eu tentei tirar até a última gota. Então, mostrei no meu Instagram, que tinha pouquíssimos seguidores. Eu lembro até o dia que eu fiz 300 seguidores. Foi do zero. Eu mostrava tudo, assim, o que estava acontecendo, as reuniões, o conceito desse projeto. E já tinha esse primeiro projeto de portfólio. Então, fui contactando outras pessoas, o síndico, esse pessoal que tinha mais seguidores no Instagram, fazendo reunião, oferecendo meu trabalho, construindo relacionamento. Aí até que um dia uma menina que ela é influenciadora, uma influenciadora pequena, ela tinha 5 mil seguidores. E aí ela tinha um Instagram de apartamento. Eu falei, o que você acha de eu fazer um projeto de decoração para o seu apartamento? Aqueles perfis de AP 302, Sim. AP, sei lá. E aí foi o primeiro. E aí me deu muito resultado, muita gente veio me seguir, pediu orçamento. E desse público que veio dela, veio uma moça para fazer um orçamento comigo e acabou que ela não fechou. E aí eu fui depois olhar, eu vi que ela tinha um Instagram de lifestyle. Ela me procurou como pessoa física, mas ela tinha um Instagram de lifestyle. E aí ela queria fazer um quarto para o filho. Eu falei, não, cara, vamos fazer esse quarto para o seu filho? Porque a gente era uma coisa assim simples, era mais decoração, móveis prontos, eu conseguia fazer. E como eu não tinha dinheiro para colocar nas redes sociais, eu usava o meu trabalho, o meu tempo de trabalho como moeda de troca. E aí ela topou. Ela falou assim, Samara, acho que eu tenho uns 10 grupos de mãezinhas, de não sei o que, de troca de vendas, eu te divulgo em todos. Ela me divulgou em todos. E aí começaram a vir meus clientes de verdade. Deixa eu te perguntar. A gente começa o episódio você falando que você é tímida e tal. Essa postura, ela nasce da onde? Você acha que necessidade? Eu ia comentar esse ponto de necessidade, mas também ia comentar a experiência de ter trabalhado na feira e Sim. tal. O quão importante você acha um arquiteto, um designer que, que tá ali, que precisa mostrar o trabalho, vender o serviço, olhar para isso, sabe? Para o relacionamento estratégico, intencional, porque é o que você falou, eu não chegava no perfil e pedia, vamos fazer parceria. Eu chegava no perfil e me relacionava, conectava para depois oferecer algo. Sim. Né? Dar e receber. Que dica você daria para quem está começando ou para quem já é experiente e não faz isso? Eu penso que é falar menos de projeto e falar mais sobre como você pode servir às outras pessoas, o que você tem para oferecer. Eu já fui em eventos de arquitetos que eu estudo, vai mostrar um estudo de caso de um projeto, a gente já viu que projeto eu posso ir lá no arquivo dele e olhar. Eu quero saber por que ele faz. Então, buscar por que você faz, como eu posso servir, como eu posso ajudar essa pessoa, como me conectar com ela verdadeiramente. Então, buscar pessoas que possam te ajudar, que tenham realmente a ver com o que você tem para oferecer. Não, tem 100 mil seguidores, vou lá atrás. Não, essa pessoa tinha 5 mil e já me ajudou, porque a gente não precisa de 5 mil clientes. Precisa de 1, de 2, de 3. Então, essa parte de tentar vender para o pequeno, vocês não têm noção como esse marketing boca a boca ele funciona. E funciona muito bem para mim até hoje. Então, penso que foi o meu start, sabe? De fazer isso, de tentar ser sempre um outdoor de mim mesma. Na Livem, a gente, na época da pandemia, não vou dizer que a gente errou feio, mas a gente se conectou com algumas pessoas grandes do meio de influencers e fechamos parcerias significativas, assim, e aí eu falo muito em investimento, porque eu acho que tem a parceria significativa que poxa, eu me conectei muito com a Samara, sabe? Primeira vez que eu vi ela,
pô, a gente tá criando um relacionamento ali profissional e tal. Isso é significativo. Mas significativo de grana mesmo. E, cara, que não trouxe resultado. E aí eu lembro que a gente fechou uma parceria com uma influencer daqui. Tinha 20 e poucos mil seguidores. Já é um número... Eu falo assim, a gente olha para os grandes e acha que 20 mil é pouco. Sim. Mas, pô, imagina eu tenho 1000 seguidores no meu canal. 50 pessoas aqui. Eu tenho 1000 seguidores. Eu fico imaginando essa galera numa sala. Sim, mas você imagina 50 já é muita gente. Já é muita gente, entendeu? Sim, a gente desmerece muito. Olha para quem tem milhões, mas desmerece quem tem poucos. Digo até por mim, por exemplo, que tenho 6 mil seguidores hoje e a gente consegue trabalhar bem em cima dessa quantidade de seguidores. É aquela história assim, ó. No meu perfil, eu tenho uma média de 250, 300 visualizações nos stories. Cara, são quase 300 pessoas quando eu posto um stories. Sim. Então, assim, não é pouca gente vendo a mensagem. Então, tem uma responsabilidade, né? Mas voltando, nessa época a gente fez um perfil pequeno, e é só para trazer também uma confirmação do que você está falando. Cara, tinha 20 mil pessoas e, cara, vendeu muito bem, assim, sabe? Em relação a ex-BBB, em relação a artista famoso. Porque agora toda a tendência de mercado são pequenas comunidades de nichos. Então, você montando a sua comunidade, não precisa alimentar ter tanta gente assim. Eu tenho muito isso comigo, essa premissa de ter uma comunidade e que ela não é uma comunidade grande, é um nicho e as pessoas que vêm, gostam disso, elas consomem aquilo. Então, você consegue até ter um acesso mais fácil de você conseguir dar uma atenção melhor para eles. Sim, legal. Você cria a Refresco começa os primeiros clientes e tal. Primeiros clientes. E aí, você tem um posicionamento não generalista. Você traz um posicionamento muito mais de boutique. Você usa a palavra ateliê, né? Não, no começo não. No começo você fez... Não. Nós tivemos também alguns trabalhos no escritório. No começo a gente atendia de tudo, principalmente porque o que eu queria fazer no começo era projetos mais voltados para a classe C, porque era onde eu estava atendendo, então tinha muito essa questão. Inclusive, eu cheguei até a ser convidada, eu dei uma palestra em 2021, eu acho, no Instituto Federal de Juiz de Fora, de Minas Gerais. Foi online, para falar sobre estratégias para conseguir atender esse público, que é um público bom para quem quer começar. Você consegue... E quem quer ter um escritório muito grande, que você tem muito volume, precisa ter muito volume. Então, eu comecei com esse público. Não, é um projeto que ele é mais enxuto, você cobra mais barato, mas você tem muita entrada de serviço. E aí, não era ateliê, era um escritório mais generalista a ponto de... Fazia o que a pessoa precisava, a gente atendia para buscar trazer qualidade de vida. Então, não tinha uma assinatura, não eram projetos pensados nessa parte de conceito em si, em saúde e bem-estar. Ter uma casa legal, assim, no sentido de estar salubre, bem iluminada, com uma disposição boa. Então, essa era a nossa premissa. Então, a gente buscava trazer isso. Tanto que a gente pensava em outros aspectos nessa parte de projeto. E eu fiquei trabalhando nisso 2020, 2021. 2021, o que acontece? Eu trabalhava muito com a Direcional para fazer a Totalville e eles tinham um limite de condomínios. Então, acho que eram 10 condomínios. Além de morar 15. Lá, você fez trabalho com eles? Porque era da Direcional, então eu fiz mais de 200 apartamentos. Eu fiz muitos. Então, eu peguei o primeiro... O escritório fez mais de 200 apartamentos? Porque o que acontece? Eu mudei para o Totalville, era da Direcional. Beleza. Nisso, eu conheci outras pessoas que começaram a me divulgar. Nisso, eu marcava Direcional, ia no decorado, tentava conhecer corretores. E eu ia fazer vistoria com cliente que estava comprando apartamento na planta. Eu conhecia engenheiros que faziam a vistoria. E nisso, virava uma galera que conseguia me indicar. Cara, então você foi muito intencional, muito ativa ali, proativa de ir para frente para... Pois e aconteceu, juntou a sorte, mas a sorte chega para quem não está bem preparado. Eu estava bem preparada porque eu sabia o que eu queria fazer com a sorte que eu tive de mudar para lá bem nessa época. Então, comecei a ser notada pela Direcional, mas não no sentido direcional, mas pessoas lá de dentro de vários setores começaram tanto que compravam imóveis, me chamar para fazer as coisas, já sabia de algumas informações, o que ia ter de lançamento novo. Então, eu não fiz só a Totalville de Santa Maria, fiz Totalville de Santa Maria, fiz o de Planaltina, fiz em São Sebastião, fiz Valparaíso. Fiz vários lançamentos desses nesse ponto de Minha Casa Minha Vida, por conta desses
apartamentos no Totaville. Me geraram vários Tu fez clientes. volume, né? Fiz Atendendo volume. esse público especificamente. Isso. E aí chegou uma época, acho que foi 2022 mesmo, foi 2021, que meu cliente me avisou, Samara, Totaville vai acabar, chegaram ao limite de condomínio, não vai ter mais. Então, eu já sabia que eu precisaria migrar o meu escritório. Nesse meio tempo, aconteceu uma coisa muito Migrar, legal. você fala reposicionar. Reposicionar. Migrar, Tá. digo, para mudar para outro lugar, né? Pra gente, porque eu gosto de atender muitas vezes no mesmo lugar, e vai se retroalimentando. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Como eu estava em Santa Maria, eu comecei a fazer umas campanhas no Google, porque aí eu não tinha muito cliente. Então, eu precisava sempre buscar alguma outra forma, né? E a gente colocou o nome do escritório no Google, na região do Gama. E aí veio uma cliente do Gama que tinha acabado de comprar uma casa em um bairro militar de Santa Maria que chama Santos Dumont, que é o sítio do Gama. E aí ela fez o projeto, foi super legal, uma queridíssima. Ela falou assim, Samara, eu vou te indicar para um colega de trabalho que ele mora no Jardins Mangueiral. E eu falei, meu Deus, onde é que fica isso? Fica lá perto da Papuda, já aqui perto do jardim, já no Jardim Botânico. Eu falei, ok. Me indicou, eu fui lá, fiz o projeto. E sempre que eu estou num lugar, eu vou pesquisar quem é que está ali, a comunidade daquele lugar, o que está ali naquele lugar, o que está acontecendo. E aí tinha um Instagram do Jardins Mangueiral. Eles falaram, Samara, me manda o projeto, a gente posta para você. Eu falei assim, de graça? Assim? Ela falou, sim, porque tem escritórios, pessoas que são muito arrogantes, a gente gostou muito de você, do seu jeito, vamos divulgar. Assim, gente, no relacionamento. Então, entenda que você tratar as pessoas bem, que é o mínimo que se espera, é uma coisa legal. As pessoas, elas notam isso. Sim. Foi um boom. Aí foi a nossa transição. A gente fez e faz muitos no Mangueiral ainda, muitas casas. Então, depois que eu saí do Totaville, aí eu foquei mais no Mangueiral. Então, aí aconteceu da gente se mudar. Aí eu casei, mudei para o Gama. Hoje em dia, mudei para Águas Claras. E aí também foi intencional, porque a gente já fez essa mudança do escritório. Mas o que eu quero dizer é que quando eu mudei, por exemplo, para o Mangueiral, a gente já fez um outro trabalho lá também, de buscar, de tentar montar a nossa comunidade, de ter as coisas que a gente faz. E isso continua até hoje se retroalimentando, sabe? De mostrar o que a gente faz, por que a gente faz. Qual foi o ponto, assim, que você parou e falou, cara, para mim faz mais sentido ter mais tempo para relacionar com o cliente que eu atendo do que atender muita gente e não ter uma proximidade? Porque existem várias camadas quando eu tomo uma decisão dessa. A primeira delas é o financeiro. Eu preciso aumentar o meu ticket médio, eu preciso cobrar mais, fazer menos projeto. Essa é a primeira. A segunda é, eu preciso ter ferramentas, e quando eu falo ferramentas, não é um app, computador, ferramentas. Pô, a forma que você se comunica é uma ótima ferramenta de persuasão, né? Do jeito que você fala, do jeito que você se posiciona e tal. Eu preciso ter ferramentas diferentes para me conectar com o cliente, para permanecer com mais tempo com ele, para entregar uma experiência diferente para ele. Como que foi essa decisão? Ela foi muito orgânica ou você falou, cara, faz mais sentido ir por essa linha, porque olhando lá para a história que você gosta, para o designer, eu quero explorar mais isso. E se eu tenho um volume alto, eu não consigo explorar tanto. Isso foi em 2022, exatamente nessa época que acabou o Totaville, né? E eu fiquei nessa época como se fosse uma época sabática do que eu ia fazer. E eu fui parar para pensar o que eu queria, o que seria a Refresco. Foi muito doloroso, na verdade. Foi muito tudo para mim. Eu praticamente tive que desconstruir tudo para construir de novo. Porque aí eu vinha de uma imagem de escritório mais para classe C, para projetos mais populares. E eu já estava pensando assim, gente, será que eu estou traindo tudo que eu imaginei que eu ia fazer? Mas eu vi que o meu propósito, no fim, era outro. Meu propósito até ali, eu tinha chegado ao que eu queria fazer e que estava tudo bem não fazer isso a vida inteira, que eu poderia seguir o outro propósito de trazer saúde e bem-estar, agora de um outro jeito, que eu conseguiria dar mais atendimento, mais atenção para o meu cliente. Então, 2022 foi o ano que eu casei e mudou muita coisa, né? Como eu falei, me mudei
E aí eu pensei em mudar o escritório de lugar para a gente conseguir mudar, não o público, mas sim conseguir atingir outros públicos, sabe? Para conseguir voltar mais para aumentar o ticket, mas também trazer pessoas que tinham um repertório a mais do gosto, sabe? Porque às vezes quando você vai atender um cliente mais popular, eles emulam muito coisas que já estão acontecendo. Então, muitas vezes, todo mundo queria a mesma coisa. E você queria construir uma coisa assim que tivesse mais personalidade, as pessoas... E eu entendo, sabe? Às vezes é o sonho da pessoa ter uma coisa que todo mundo tem, tudo bem. Mas construir uma coisa com mais personalidade e tal. Então, 2022 foi o ano de fazer tudo isso. A gente desconstruiu a Refresco para criar de novo e eu comecei refazendo a minha identidade de visual. A minha identidade visual, quando eu comecei, era um guarda-chuva de drink. Era laranja e amarelo. E aí eu falei, não, eu quero a melhor empresa de Brasília para poder sentar comigo e a gente redesenhar tudo o que eu quero para o meu escritório. Isso foi o meu primeiro partido, meu primeiro pontapé. E aí eu vim com a Estúdio Sarau, a gente sentou e eu falei tudo que vinha do meu coração. Isso deu uma nova guinada para o escritório. E aí eles trouxeram para a gente um conceito que é o que a gente usa até hoje, uma laranja cortada, laranjada, que é a nossa identidade de marca, mas não só isso. Todo o conceito que vem por trás que a gente pensou juntos. O que a Refresco é? Quais são nossos valores? É bem conceitual, né? O que a gente tem como princípios da empresa? Como a gente vai se posicionar? E começou aí, 2022, trabalhando bastante para reconstruir o escritório e mudar para um outro lugar. E aí foi que eu trabalhei mais o marketing offline, para buscar formas e outras pessoas que pudessem indicar o nosso trabalho e trabalhar também nosso Instagram para que ele também... as pessoas que estivessem nele também entendessem que a gente também deu uma mudada no nosso posicionamento. Então, foi aí com a base de, primeiro, muito sofrimento para poder pensar tudo isso, depois estratégia para poder saber como fazer, o que eu teria que buscar para isso dar certo. Então, foram 2 anos desenhando o que a gente colhe hoje. Então, os projetos que as pessoas veem no Instagram, eu estou há 2 anos captando esses clientes, 2 anos fazendo esses projetos, 2 anos organizando para como é que seriam as fotos, o que eu iria colocar no meu conceito, me especializando mais em tentar construir projetos que contassem mais histórias, porque se você vem numa base de projeto mais popular, você quer fazer tudo muito rápido, às vezes faz muita coisa parecida porque já sabe que dá certo, e essa questão de experimentação, porque você tem mais tempo para desenvolver os projetos. Foi muito difícil. Então, a minha história teve muito essa parte de recomeço, e eu gosto, não vou negar, mas que veio tudo com muita resiliência, no fim de tentar entender que, mesmo que eu desconstruí e reconstruí tudo do zero, não foi do zero 100%, porque eu trouxe bagagem de coisas que eu já tinha passado. Que legal. Eu acho que uma dica do que você falou que fica para a audiência aí, para os profissionais, nesse caso, né, especificamente, é a questão de estruturação de marca mesmo. E eu falo não só de logo, né, de identidade visual, mas ter esse Uma entendimento. marca coerente. Isso direciona muito, assim, a gente participou de um evento chamado Temas recentemente no Galpão aqui em Brasília, né, da Elma lá, e a gente falou exatamente sobre isso, né. Não é barato fazer com gente Que entende. que entende, mas é um investimento que te direciona muito, que te ajuda muito, porque um dos desafios, e eu acho que é um desafio de todas as profissões, de todos os profissionais ali, cara, é se comunicar de uma forma mais assertiva possível. Como que você se comunica se você... Cara, é Nem tudo... você sabe o que você tá mas fazendo. tá na minha cabeça. Tem valores que são inegociáveis para mim. Mas, cara, não tá documentado. Você não tem processo de como mostrar aquilo ali na ponta. Você não consegue conectar uma coisa com a outra da melhor forma possível. Então, fazer esse trabalho de estruturação de marca, esse conceito todo de criação de narrativa, de identidade visual, que é o que as pessoas visualmente enxergam naquele momento, no primeiro contato ali, é muito importante, né? E quando eu falo de arquitetura e design, para mim, Alexandre, é muito mais importante, porque vocês cuidam de detalhe, de beleza. Sim. A primeira coisa, até no nome do escritório, eu já tentei trazer criatividade, porque a gente tem muito essa parte, quando eu fui estudar para ver quais eram nossas 3 fontes de inspiração, de estilo, digamos assim, do que a gente gosta de fazer, veio o criativo,
veio o O contemporâneo, arquétipo criador sempre aparece aí, né? criativo, contemporâneo e clássico. Aí eu pensei, gente, clássico? O que eu tenho a ver com clássico? Mas eu fui voltar para essa Marinha lá do passado, que gostava de Disney, que gostava de coisas assim, mais antigas, de filmes antigos de história. Clássico, quando você imagina de arquitetura, você imagina a casa do Gustavo Lima, né? Toda rococó. Rococó não, toda neoclássica. Mas não, clássico é uma coisa assim, clássica. E aí eu fui pensar, nossa, realmente, tem coisas no escritório que a gente considera muito. E isso me ajudou. Como é que eu ia saber isso sozinha? Foi com base de estudo, com a ajuda de outros profissionais me ajudando nessa parte, sabe? E de a forma com que eu vou contar isso, na forma com que eu vou desenvolver isso para o meu cliente entender que se ele quiser determinado tipo de projeto, não é aqui que ele vai encontrar, que ele vai encontrar em outro lugar. E ter essa percepção dessa mudança do escritório para ver que o que a gente quer oferecer é essa parte de trazer projetos que a gente vai pensar conceito, foi importante, porque aí eu fui entender quem sou eu, o que eu gosto de fazer. Depois dessa virada, veio mais clientes? Sim. A virada pra gente foi assim, de estar em lugares e de ter validação de outras pessoas que eu não imaginei. Hoje a gente está como se fosse um cowork, uma comunidade de arquitetos, que para entrar lá me perguntaram assim, qual é o seu maior sonho? Eu pensei, gente, o que eu vou falar? Porque as coisas que eu Ser sonhei... rica. porque as coisas que eu sonhei, a maioria já foram realizadas. Agora foi o que você me falou. Está na hora de você pensar em novos sonhos. Lembra quando eu falei, eu quero muito participar do podcast? Aí você falou, tem que sonhar outras coisas, Samara. Esse é fácil, vamos fazer. Porque os sonhos que eu tinha, fui trabalhando e realizando. Então, ter validação de outras pessoas que me chamam para os lugares para falar um pouco da minha história e para falar como a gente faz, para a gente é uma validação muito boa. E ter essa validação de clientes. Gente, eu tenho 6 mil seguidores e eu sou parada na rua às vezes. Eu fico chocada. Às vezes me dá até medo. Ontem eu estava fazendo uma vistoria e aí uma mulher, eu te sigo no Instagram. Isso, para mim, é uma coisa comum. Que legal, velho. E as pessoas, nossa, Samara, você é muito famosa. Eu falo, gente, não é isso. Não é famosa. É uma pessoa, assim, reconhecida pelas coisas que faz. E como isso é legal? Dos meus seguidores, eu devo por uns 3 lá. Que isso? Eu sou reconhecido na rua direto por eles. Não, e o que é legal, uma coisa que entra nesse ponto de estratégia na hora que você vai se comunicar, porque foi meu segundo ponto. Primeiro ponto foi organizar a casa. O que a Refresco é, para onde ela vai e por que ela faz. Qual vai ser a forma com que você vai olhar minhas redes sociais e você vai ver meu trabalho. Ponto. Agora, como é que você vai me ver como pessoa e como é que a minha imagem, a forma com que eu vou me posicionar como Samara, como a dona do escritório, vai vender também. E aí foi o segundo ponto que eu fui procurar fazer uma consultoria de imagem, só que uma coisa mais aprofundada. Eu ia te questionar isso, porque a gente se conheceu num dia de uma imersão. Uhum. E aí você trocou ideia com os alunos da imersão, a maioria ali estudantes. E você estava falando de posicionamento, eu acabei não assistindo, porque estava fora ali estava trabalhando ali do lado. Mas naquele dia eu já te vi, poxa, com uma vestimenta muito alinhada, maquiada, cabelo feito e tal. Hoje você chegou no escritório também desse jeito. O quão importante é para o profissional que lida com o cliente? Ou até, cara, eu tenho um amigo, ele já é bem mais velho, assim. Ele trabalha de casa, ele acorda todo dia de manhã. Ele se arruma para trabalhar. Ele faz a barba todo santo dia e se arruma para trabalhar em casa. Quando eu trabalhava em casa na pandemia, no período de pandemia, às vezes, cara, eu ia dormir com a roupa, acordava com essa roupa, sentava para trabalhar, ficava o dia todo com essa roupa, só ia trocar à noite para tomar banho. E a barba gigante, sem fazer, tranquilo ali, eu tô dentro de casa. Olha, essa parte rende um assunto que eu gosto muito. Toda essa parte eu gosto muito de falar sobre isso. Depois a gente volta na captação lá. Tá, sobre posicionamento de imagem, mas tem a ver também. O que eu pensei? Lá no passado, eu não disse que eu sou outdoor de mim mesma, eu estou sempre panfletando para mim mesma. Então, a nossa imagem, ela vende. A pessoa não olhou para você, eu falo que é marketing não falado. A pessoa olhou para sua cara, não, eu quero fechar com ela, não quero fechar com ela. Por olhar para você, olhar do jeito com que você vai se portar. E aí eu fui pensar... Gente, viés é muito real. E aí eu fui pensar o seguinte, veio uma cliente para mim, e ela falou uma coisa que na hora doeu, eu não vou negar. Doeu, fiquei chateada, mas depois eu pensei, que bom que ela me falou.
porque eu achei que eu estava arrasando. Ela falou, Samara, você é uma ótima profissional, mas você se veste muito mal. E, gente, sem assim, vitimismo. Se você se veste de uma forma com que você mostra uma autoridade, as pessoas te respeitam melhor. Porque eles, lá vem a menina arquiteta. Você tem quantos anos? Você é muito nova. Você ia começar a explicar um orçamento à pessoa, você tem quanto? Nossa, mas você é tão nova. Quebrava sua linha de argumento inteira. E aí eu fui pensar, não, eu vou procurar uma pessoa para me ajudar. E olha, gente, eu sempre pensando que eu sempre observei isso como investimento, porque isso eu ia ganhar mais dinheiro colocando dinheiro nisso. As pessoas não querem gastar. Esse ponto, cara. Eu convivo no meio de muito profissional, de arquiteto, designer, e eu sinto uma resistência enorme desses profissionais pagarem por serviços de desse outras tipo. Pessoas. Entendeu? Mas se eu quero que paguem pelo meu, por que não valorizar o trabalho dos outros? E eu não peço desconto para ninguém. Não, eu falo até estrategicamente, falando, poxa. Eu já contei num dos episódios aqui, eu acho que a gente estava falando sobre marketing, e eu falei, poxa, eu conheço profissional que já pagou R$1.000 para fazer 2 Reels pro Instagram. Tipo, R$1.000. Bem produzido e tal, bababá. Mas não paga R$500 para ir num evento onde ela pode aprender sobre gestão e melhorar a estrutura do escritório, entendeu? Sim, sim. Então, aí eu fui pesquisar e tudo que eu faço, gente, eu penso antes. Tudo. Vou procurar minha consultora de imagem. Falei com meu marido, não, procura, acho que vai ser bom. Porque, gente, eu usava calça jeans rasgada, All-Star rosa e blusa do Star Wars, do Harry Potter, para atender cliente. Eu amo Star Wars, Harry Potter, essas coisas. Mas eu fui entender que a Refresco, ela é uma persona à parte. Eu, Samara, sou outra. Então, por que não usar isso ao meu favor? Eu gosto muito da Doma Arquitetura, do posicionamento dela, da Paty. É uma dos maiores perfis de arquitetura que tem, acho que das Américas. E você vai olhar uma foto dela de um projeto pronto, a roupa que ela está vestida está de acordo. Eu fui vendo isso no olhar. No olhar. Eu fui vendo, nossa, por que eu não faço isso também? Tento montar a minha... Eu mentoro uma arquiteta que a paleta dos projetos é a paleta que ela usa. Legal. Eu acho legal demais. Por que não usar isso para mim ao meu favor também? Buscar, trazer o meu posicionamento do que eu gosto de vestir para o meu trabalho, assim, nas redes sociais, para as pessoas também criarem essa parte de se familiarizarem comigo. Fui pesquisar. A mesma coisa de arquiteto, por isso que eu bato na tecla do meu cliente. Você tem que gostar de mim, não pelo preço, mas pelo que eu vou te oferecer, que arquiteto é igual tatuador, cada um tem um estilo. E aí eu fui pesquisar. Aí todo mundo lá, clássico. Eu falei, cara, será que todo consultor de imagem só tem estilo clássico para oferecer? Eu não quero estilo clássico, porque a partir do momento que você se coloca como um profissional de uma mulher eu esqueci a palavra, tá me fugindo a palavra, mas é uma mulher que ela é uma CEO, uma pessoa assim que ela é uma autoridade, quer enfiar um terno na gente preto, cabelo amarrado, uma imagem muito alinhada que às vezes gera até distanciamento. Eu falei, eu não quero isso. Eu quero sentar com uma pessoa que me entenda. Aí encontrei uma pessoa que estava lá, casual chique. Eu falei, é isso. Casual chique. Você é casual, eu não vou deixar de ser eu, que eu sou uma pessoa casual, mas ao mesmo tempo você vai ter uma sofisticação, que você mostra para o seu cliente que você se importou, você se arrumou para recebê-lo. E encontrei a Dai, que ela é uma consultora de Goiânia, e foi uma querida. Se ela estiver em Brasília, seria legal. Ela não é de Brasília, ela é de Goiânia. Com alguém para, Mas eu posso falar com ela, vai que ela vem por aqui. Dia que ela tiver, gente, depois conecta. Me ajudou muito, assim, ela sentou comigo, buscou me entender. Falei para ela que eu era uma pessoa que gostava de tênis, quase não uso salto. Era uma pessoa que, tudo sim, que eu gostava de coisas, não gostava tanto de cor, mas que queria me entender. Aí eu mostrei para ela coisas criativas que eu gostava. E aí ela me indicou fazer uma consultoria de coloração pessoal. Eu falei, nossa, que é isso? Aí depois eu fui parar para pensar. Eu só usava roupa preta. E não gostava de roxo, de vermelho. Eu penso, mas se o preto não me favorece, eu fico bem de vermelho e de roxo, por que eu não uso essas cores? Tu gostava de preto, que tu pegou bem a época de Brasília. Que todo mundo usava preto. E aí fiz essa consultoria e ela me ajudou muito também nessa parte da minha comunicação, da forma com que eu vou lidar as coisas, quem sou eu, da forma com que eu vou me vestir e usar isso ao meu favor, do meu trabalho. Então, aí eu trouxe de novo essas 3 partes. Casual, chique, aí botou casual, criativa e clássico. Aí o clássico, ela falou, você pode usar terno, mas esse usa ternos coloridos, então tem vários blazers coloridos. Você pode usar o clássico no terno, mas você vai estar o criativo também, terno colorido.
Então, eu fui trazendo. Aí, eu fui abrindo mão de estampa, tendo roupas básicas mais sóbrias. Isso foi me ajudando, porque eu tenho validação de outras pessoas da forma com que eu me visto e eu não tenho esforço para me vestir. Porque eu fiz de uma forma com que hoje é fácil me arrumar e ir para os lugares. Eu vejo isso na forma com que eu chego no lugar, que ninguém nunca mais me chamou de menina, nunca mais perguntou quantos anos eu tinha. E o meu cliente, ele vê que eu realmente me esforcei para receber ele da melhor forma possível. Então, se você puder, não precisa ter um estilista para você, mas faça uma consultoria de imagem, porque é um investimento que você faz que respalda muito. Inclusive, ontem, essa pessoa que me reconheceu no elevador falou: você estava até com a calça verde. Eles veem a roupa que você usa. Sim. Eles também querem participar um pouco disso. Então, eu tenho coisas que eu uso muito, tipo conjuntos. Inclusive, hoje eu estou de conjunto, de blusa e de calça de coração, que é o conjunto. Tênis, blazer, todas essas partes que tem a ver com o que a Dai colocou. Eu curti o tênis, mano. Eu gosto de tênis. Então, gente, não precisa não se tornar uma outra pessoa. O design é igual nós, os arquitetos. Você vai ser potencializado, vai potencializar o que você tem de melhor em trazer você na sua essência. Eu acredito que isso ajuda muito também você estar em ambientes e se conectar mais facilmente com pessoas estratégicas. Menina, eu fiz uma amiga que a gente tem a mesma calça, que é desse conjunto. E eu não falo só... Esse é um caso também. Mas, pô, Nossa. você tá num ambiente... Imagine você chegar, sei lá, num evento... Esses dias teve um evento aqui num shopping... Não vou falar o nome, porque quando ele patrocinar a gente, eu falo. E a gente foi... Pô, eu fui nesse evento lá e, cara, a galera só bem vestida e tal. Pô, imagine um arquiteto que já tem uma notoriedade no mercado... Dificilmente ele vai olhar para uma pessoa que está mal vestida assim. Acho que a pessoa que está mais mal vestida, ela vai se sentir deslocada. Vai se sentir, exatamente. Sim. O que é legal que fica de tudo isso você não vai abrir mão de você, vai deixar de ser você, mas sim vai potencializar quem você é. Então, se você gosta de terno e coisa clássica, vai te ajudar. Se você gosta de roupa mais minimalista, vai te ajudar. Se você tem um estilo mais romântico, que eu não tenho estilo romântico, então eu não uso babado, eu não uso laço, eu não uso estampa floral, não faz parte muito de mim. Porque eu tenho uma veia em mim mais forte de algumas coisas. Então, gosto mais de coisas retas. Vai ajudar muito a você ter uma facilidade de você estar sempre com uma linearidade, a pessoa já vai saber o que esperar de você. Tanto que eu vi uma cliente na semana passada que ela tinha tempo que não me via antes de eu fazer a consultoria. Ela falou: Samara, eu te reconheci. Então, essa parte também é importante. Tudo Sim. que a gente faz, gente, vende. A forma com que você se apresenta, a forma com que você fala, tudo vende. Então, se você já vai ter esforço de comprar a roupinha, por que não compra a roupa já de uma forma inteligente? Exatamente. Ponto. Esse é o ponto. Não precisa Sim. comprar muito. Se transformar em uma outra pessoa, não precisa entrar numa pessoa que você não é. Então, Sim. é essa parte sempre que eu gosto de pensar e potencializar quem eu sou para mostrar a minha melhor versão sempre. E só uma coisa, até falando sobre redes sociais. Meu marido, ele é muito esperto nessas questões. Eu estava muito nisso. Eu falo, eu trabalhei muito tempo de casa. Nossa, eu vou ter que me arrumar para aparecer em story. Não sei o que. Ele falou assim, Samara, seja esperta. E eu deixo essa dica também para vocês, sejam espertos. Eu trabalho de pijama. Quando eu estou em casa, não tem problema nenhum de pijama, de crocs, de meia. Mas eu jamais apareço em nada, em lugar nenhum, assim. Não posto, porque tem gente que aparece, que já está toda bonita outro dia. Não. Meu marido falou, foque nos dias que você está arrumada, você vai para o evento, construa conteúdo ali. Nos dias que você está em casa, mostre outras coisas que você tem para você poder mostrar. Eu faço isso. Então, no dia a dia que eu estou na minha casa, eu não mostro nada de mim. Eu mostro quando eu estou em evento, posto foto no feed, porque a memória que as pessoas têm é sempre dessa parte. Então, sempre parece que eu estou arrumada, mas eu não estou. São nos dias específicos. Rede social é recorte, né? Sim, então, são nos dias específicos. Então, vocês que estão começando vão pensar, e agora? Um dia você vai no Casa Cor. Então, você vai lá, faz várias fotos, vários ambientes, e aí sai postando. Sim. Vai sem blazer, depois bota um blazer, ou vai com uma terceira peça, uma jaqueta. E aí você tem mais de uma opção de foto. É assim, gente. Tem que ser esperto, tem que ser rápido nas coisas. Principalmente para quem está começando. Sim. Né? E aí, conectando esse ponto com captação, você acha, né? A gente já discorreu bastante aqui sobre isso. Eu acho importante falar que isso contribui também para captar o público que você quer atingir. Então, quando você atendia mais classe C, talvez você não dava importância para isso como você dá hoje, porque você já atingiu outro público ali, né? Quais são, aí, realmente entrando na parte de captação, como que você faz a captação? Você
Desde o início aqui fica claro para mim que a sua oratória é muito boa. Talvez tenha sido a experiência, talvez a experiência na telefone que eu feira, atendi. no telefone, né? Que você atendeu, ou se você fez curso e tal. Isso eu acho que contribui muito. E apesar da timidez que você fala que tem, eu não consigo visualizar isso, porque talvez você coloque um esforço para que, opa, beleza, eu sou introspectiva. Eu sou introspectiva. Mas nesses momentos aqui eu vou me relacionar estrategicamente cara, eu acredito que tudo tem processo, né? Eu acho que tem processo, tem um passo a passo de como se aproximar, se conectar e tal. Além disso, que para mim fica bem claro que você é muito forte, quais são os meios de você captar novos clientes para refresco? E aí conta pra gente, como que você faz? Qual que é a média de leads, né? Eu vou chamar leads que aparece para você mensal, assim, tipo, cara, com essa estratégia aqui eu tenho em média X clientes que me procuram para ou fazer orçamento. Todos procuram provavelmente para fazer orçamento, mas nem todos fazem, né? Uhum. Eu tenho essa média de clientes aqui, eu converto X% disso daqui. Olha, para ver essa questão assim, de oratória, da forma com que eu lido, principalmente com relacionamento, eu li 3 livros que me ajudaram muito, que eu sempre falo deles. Primeiro é o Mindset, o segundo é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu acho que esse é o que mais me ajudou, e o outro livro chama Rapport. São técnicas, né? O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas te ajuda a ganhar uma discussão, te ajuda a você construir um relacionamento com uma pessoa. Os Mindset ajuda você a ter uma mentalidade que vai te ajudar a chegar em outros lugares. E o Rapport também ajuda a construir relacionamentos. Então, quando pensa assim, Samara, de onde vem uma bagagem? Acho que um bom lugar para começar é por esses livros que falam sobre negócios e vai ajudar muito o pessoal. E vindo sobre o meu trabalho, sobre a parte de captação, eu tento listar vários canais que possam me ajudar. Já começa por aí. Então, por exemplo, você com certeza conhece alguém que você pode me indicar. Então, a primeira coisa é, eu não sou uma pessoa chata que fica falando de trabalho, mas todas as pessoas do meu meio, eu busco que elas saibam que eu sou arquiteta. Ponto. Se você fazer isso, não significa que você vai ficar, oi, sou arquiteta, precisando de um projeto? Me chama. Não, eu nunca falo isso. A venda também tem aquele ponto da parte não falada. Eu sou arquiteta, ponto. Meus projetos são legais, eu busco fazer isso no meu trabalho. Ou se não quiser falar que os projetos são legais, eles falam por si. Mas a pessoa já vai saber o que você faz. Se ela quiser, ela vai te procurar. Eu nunca tento assim vender, me chama, estou à disposição. Nunca faço isso. Então, a primeira coisa é rede de pessoas que eu conheço. Todas as pessoas que eu conheço, parentes, meu Instagram pessoal, todo mundo precisa saber que eu sou arquiteta. Primeiro ponto. E design de interiores. Segundo ponto. Outras pessoas que podem me ajudar, que são correlatas com o meu trabalho. O vendedor da loja, o marceneiro, o marmorista, o pedreiro, o porteiro. Como que tu faz? Tu pede pra essa galera indicar mesmo? Não. Tu chega bom aqui... dia. E aí, como é que tá? Qual que é o seu nome? Aí a pessoa fulano fala, e aí, trabalha aqui tem muito tempo? O porteiro assim, não, tanto tempo. Aí, outro dia, passou, e aí, beleza? Como é que você tá? Tal. Eu sou arquiteta. Se por acaso aparecer alguém precisando de alguma coisa, vou te passar meu Instagram, você conhece meu trabalho, se você gostar, você pode indicar. Gente, é assim. Sim. Então, eu faço isso para todo mundo. Inclusive, quando eu casei, eu fui fazer entrevista com o padre e falei para o padre que eu era arquiteta. O padre ainda perguntou que queria fazer um projeto. Eu falo para todo mundo, todas as pessoas. A corretora de imóveis que vendeu o apartamento para o meu cliente, estou querendo fazer uma cozinha. Gente, eu tento vender para todas as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Pessoas que podem te indicar. Todo mundo pode te indicar, mas pessoas correlatas, que você sabe que pode te indicar. Então, o porteiro, ele sabe onde que o apartamento está rolando obra, que apartamento que acabou de ser vendido, ele sabe, porteiro é fofoqueiro. Eu adoro que ele sabe da vida e conta pra gente. Pô, se teu porteiro assistir esse episódio aqui, tu vai saber, ele vai saber. Não, mas não é só o meu porteiro. O porteiro dos prédios, de lugar que eu já estou atendendo, por exemplo. Então, tem essa parte, o porteiro, o zelador, o corretor de imóveis, outros arquitetos, porque tem arquitetos que não trabalham com interiores. Eu tenho um amigo que ele não gosta de trabalhar com interiores, ele gosta de trabalhar com paisagismo. Então, eu falo, amigo, a gente faz assim, paisagismo vai para você e a parte de interiores vem para mim.
Então, tem essa questão. Esse marketing eu chamo de marketing offline. Então, são pessoas que, de várias, uma gama, um leque de pessoas aí que podem te indicar. Seu dentista, seu psicólogo, o seu professor, o padre da sua igreja, seu vizinho, seu síndico. As pessoas têm que saber o que você faz. Quando eu mudo para um prédio, primeira coisa, oi, gente, boa tarde, sou arquiteta, tá aqui no Instagram, quem quiser conhecer meu trabalho. Eu já conheço aqui o prédio, afinal, moro aqui, me contactem. Vocês fazem isso? Não faz? Já começa. Começa por onde você mora, começa pelo seu. Ah, mas eu não tenho portfólio. Faz o projeto do seu apartamento, aí. Mostra o que, Cara, que eu não me potencial considero. você Eu me tem. considero. Deixa eu dar meu exemplo. Não sou arquiteto, né? Mas vendo o material de acabamento. E eu não tenho esse jogo de cintura. Eu me conecto fácil com as pessoas. Pô, a gente conversou bem pouco ali, no dia que a gente se conheceu. E, vamos fazer, vamos gravar e tal. Poxa, não tenho problema de me relacionar desse jeito. Mas eu tenho um puta desafio. Por exemplo, chego no meu condomínio, que não é um condomínio simples, que pô, tem gente com grana lá. Não sou eu. Tem outras pessoas com grana. Já sabe, né? Eu já vou te passar lá meu banner pra você soltar lá no grupo. De arquiteto. Eu sempre faço isso, gente. Cara, eu pego o elevador com outras pessoas e não fala nada. Eu não sei como aproximar naquele ambiente específico, assim. Aconteceu recentemente. Eu tava tomando uma cerveja lá perto do condomínio, assim. Aí chegou um cara que é de lá, que eu já tinha visto ali, pô, numa área de lazer e tal. A gente já tinha se cumprimentado e tal. E eu lembrava o nome dele. E aí, a gente conversando lá, ele tomando a cerveja, ele tava conversando com outra pessoa. Aí, pô, acabei encostando ali, começou e tal. Aí eu, descobri que ele era engenheiro. Aí, eu já me conecto, entendeu? Pra mim, o ambiente é difícil. De eu chegar lá no porteiro, ficar conversando com ele. Nossa, e mas falar é porque eu compro muita coisa online. Então, meu porteiro chegou a encomenda, já até sabe. Mas eu sempre tento gerar essas conexões com todas as pessoas. Todas mesmo. Inclusive, até Mas não tem falei... boas práticas de gerar, de como gerar? Peraí, só um minutinho. Deixa eu só recapitular uma coisa muito interessante. Quando eu trabalhei no ministério e veio aquele diplomata sentou em mim, quem você é, tal, a minha colega falou assim, cuidado com esse homem, que esse homem é muito chato, tal. Ele é muito exigente. Ele se tornou meu amigo, no final. Virou meu cliente. O que eu fiz? Trabalhei direito. Essa parte do como fazer amigos e influenciar pessoas fala muito sobre essa parte, se interessar, ouvir mais. Toda pessoa que eu conheço, gostei de você, que dia é seu aniversário? Eu anoto, boto na minha agenda. Porque aí eu tenho, assim, de desejar parabéns. Pô, tu não pegou o meu, então tu não gostou de mim, não. Pô. Mas a gente tem que... não dá o tempo, né? Mas depois a gente anota. Eu mando mensagem, mostro, assim, interajo. Eu falo assim, hoje eu vou interagir com 30 stories no meu Instagram. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, até dar os 30. Mandei, aí, amiga, nossa, amiga, que lindo, que legal. Vou fazendo isso, encontro com as pessoas, vou para os lugares, tento não ficar no celular, interagir. Faço muito disso. E isso, essas pessoas viram clientes. Mas o que eu faço? Não sou aquela pessoa chata. Projeto, arquitetura. Se tiver um assunto que eu puder falar 1 minuto, eu falo e a pessoa... Só faço, assim, a atração, né? A pessoa, se ela se sentir atraída por aquilo, ela vai nas minhas redes sociais e ela me segue. Sim. Porque também tem um ponto para você não se tornar uma pessoa chata. Mas, basicamente, o segredo disso é você se mostrar interessado e ser educado com as outras pessoas. Que é o que se espera, mas as pessoas não fazem. Sim. De dar bom dia, de boa tarde, perguntar como é que você tá, escutar essa pessoa, o que a pessoa vai te dizer. É Sim. isso. Legal. E nunca desmerecer, porque às vezes você tem um conhecido que ele mora num lugar que ele ou alguém do círculo dele não pode consumir o que você tem para oferecer. Mas às vezes ele vai ter uma pessoa que vai consumir e você nunca sabe. Então, Sim. tratar todos bem. Sim, o segredo exatamente. É esse. Exatamente. Tu acha que... Pode não, falar. eu ia falar só para... Não, pode perguntar que eu ia falar de outra coisa, mas eu vou lembrar. Tu acha que hoje tu é mais forte no marketing offline do que no online? Eu ia complementar em relação a isso. Então, esse é o primeiro ponto, porque a gente nunca deve colocar nossas frutas numa cesta só. Tem que fazer sempre um trabalho de sempre buscar de outras formas. Então, aí eu tenho a minha segunda fonte, que aí eu busco, por exemplo, eu vou fazer um projeto num condomínio tal. Onde fica esse condomínio? Tem muita procura? Quem é que está fazendo? E aí eu tento
extrair ao máximo, até a última gota daquele projeto que eu fiz daquele condomínio, para eu conseguir ancorar e fazer mais projetos daquele. Peço pro meu cliente, você gostou do meu atendimento? Gostou do projeto? Ai, gostei, amei. Manda lá no grupo do teu condomínio que você amou. Tu pede mesmo? Oxi! De pedir? Com certeza, quando eu tô perto de bater, por exemplo, tô perto de bater 6.000, campanha. Mando mensagem para todos os clientes, parentes. Oi, fulano, manda lá no grupo do teu condomínio pro povo conhecer. Mando, peço. Que legal. Crio um banner e peço, porque aí vem outras pessoas que podem. E clientes também, eu falo, gostou? Então, se você conhecer alguém que estiver nesse momento, me indica. É isso, e dá resultado. E aí vem a terceira questão, né? Primeira que eu falei, esse marketing offline de interesse verdadeiro em outras pessoas. O segundo, buscar entender melhor o lugar onde eu vou fazer o projeto para tentar fazer com que esse projeto se multiplique em mais, de virem pessoas por esse mesmo projeto. Então, botar hashtag, tentar marcar, ver se o condomínio tem um Instagram, grupo, essas coisas. Não entrar no grupo, porque também a gente não vai entrar no grupo de morador, mas ver se eu posso falar com o síndico para ele poder... Essas coisas, gente, dar a cara a tapa. O terceiro ponto é mesmo no Instagram em si, no meu portfólio. Então, ter um portfólio onde eu vou buscar atrair o que eu quero de cliente. Vamos dizer que por ano eu faço 50 projetos. Eu não vou conseguir postar os 50, porque muitas vezes os 50, nem sempre eles vão... Às vezes eles vão ter algum conceito que eu já mostrei, nem sempre eles vão ter o desenvolvimento que você conseguiu fazer uma grande mudança, você trouxe coisas mais pontuais, você quer mostrar uma mudança maior. Então, eu tento ter uma curadoria do que eu quero mostrar, porque antes eu mostrava de tudo, vinha de tudo. Agora, não, a gente tenta fazer o lançamento do projeto, que a gente fala que é fomentar o projeto. Sábado eu estive aqui, inclusive depois que eu dei a palestra, eu fui atender cliente aqui na loja. Quando eu desci, você estava lá. Foi? É. Então, eu fui atender cliente, e aí, coisas interessantes que eu sou muito de feedback. Eu sento para bater papo com meus clientes, vários vieram meus amigos. Sábado, depois de amanhã, eu vou para aniversário de uma amiga, que era minha cliente, inclusive. Eu vivo em evento de cliente, de coisas assim. E tu tá presente mesmo? Sim. Você procura estar presente? Eu sigo meus clientes no Instagram. A maioria do povo que eu sigo é cliente, alguns arquitetos que eu gosto, para não ficar consumindo só arquitetura e fazer relacionamento com os clientes. Porque teve um cliente meu que ele trabalhava no setor da Caixa que ele me indicou para todo mundo. Eu atendi um setor inteiro porque eu atendi um. Que legal. Pois é, a gente nunca sabe, gente. Cara, isso é uma maneira muito boa de acompanhar o desenvolvimento do cliente depois que você entrega o projeto, Sim, a obra. Porque, cara, ele vai postar. Nem todo mundo, mas ele vai já postar sabendo o dia a que não são dia. todos. Ele Isso. vai... Pô, a esposa vai engravidar. E aí, poxa, tu tá meio que acompanhando aquilo ali. Sei que casou, aí parabéns e tal. E essas coisas, não é uma coisa que me dá esforço. Eu prefiro ter esse esforço esse trabalho acompanhando o meu cliente. A galera tá gritando aqui atrás na Bateu sala. meta. Vendemos aí, ó. Então, eu tento fazer muito essa parte de ser curadora do meu conteúdo, do que eu vou mostrar. Porque eu ia falar de fomentar e vou voltar na minha cliente de sábado. Ela falou, Samara, você acha o meu projeto feio? Eu falei, não. Ela, Aí o marido dela falou, tá vendo? Mas por que você ainda não postou? Aí eu falei pra ela, porque quando eu vou postar um projeto, eu tenho que criar a narrativa dele. E eu ainda tô na narrativa de um projeto que é desse ano. O seu projeto só vai pro ano que vem, porque eu vou criar toda a narrativa dele para poder postar. Aí o marido dela, tá vendo? Eu te falei. Eu falei, eu gostei do seu projeto, ficou lindo. A gente vai postar, mas eu não gosto de postar por postar. Eu vou criar toda uma narrativa de explicar ele. E eu fico um mês todinho trabalhando nesse projeto. Todo mundo, gostei do apartamento LN. Mostrando que cada frente. Sim, que as pessoas conhecem os projetos pelo nome por conta disso. No sábado, eu falei sobre canais de aquisição com a galera que estava na imersão. E um dos meus slides é isso. A diferença de conteúdo para campanha. Porque quando você produz conteúdo, você pega esse projeto dela, posta uma foto e fala, projeto... muito especial para clientes especiais. Para cliente especial. Todo cliente entendeu? é especial. Quando você faz uma campanha, o que é uma campanha? Ela precisa de ter uma narrativa, tem etapas e tal, então você vai construir isso. Então, você vai passar alguns dias, às vezes a campanha é só de um dia, mas você está... Mas você alimentou um tempão para poder lançar aquilo ali. Eu gosto muito de fazer isso, de criar essa narrativa. Então, eu dei uma desacelerada no meu feed. A gente não posta todos os dias, porque no que eu quero fazer, quanto mais a pessoa tem você, menos ela dá valor, porque ela tem muito. Quando você tem a escassez, você quase não aparece, quase não mostra. Eu não mostro tanto minha vida pessoal, por exemplo. Alguns recortes,
Porque a pessoa, ela vai dando mais valor naquilo. Aí tem cliente que pede pra me seguir no meu Instagram pessoal. Se tu mostrar cozinhando lá no... Eu vou... Eu mostro minhas coisas. Não, a comida eu mostro. Minha comida eu mostro. Inclusive, no futuro, eu quero deixei aqui anotado. No meu escritório, eu quero ter uma cozinha que vou mostrar um projeto, fazer uma comida e receber o meu cliente. Que legal. Eu gosto de criar Tu esse pode tipo de cozinhar coisa. aqui num dos nossos estúdios, Vai na ser cozinha funcional. Vai ser um prazer. Sei fazer várias receitas, gente. Sei fazer várias receitas. Mas, enfim, meu cliente falou além disso, porque eu pergunto as coisas para eu saber se eu estou fazendo certo. Primeiro ponto, ela perguntou se eu gostei, eu expliquei para ela que eu iria criar uma narrativa para o projeto que só vai sair ano que vem. Ponto 1, o projeto dela já está pronto. Ponto 2, ele falou, Samara, eu gosto do seu trabalho porque eles são de São Paulo. E eu atendo muito cliente que é de outros lugares que veio para Brasília. Eu também sou essa pessoa. Aham. Então, Legal. pessoas que foram abraçadas por Brasília, atendo muito. E eles falaram, Samara, a gente aprecia o que você faz porque o que você faz tem muito escritório de São Paulo. Então, você passa a entender, nossa, por que não atender outros lugares agora? Que eu sei que outras não tem pessoas barreira, né? gostam do que eu faço. E o outro ponto é que ele falou, a gente nem ouçou com outra pessoa, porque a gente gostou muito do que você mostrou, do que você entregou, da atenção que você deu pra gente. Teve uma cliente que foi no escritório, que ela estava com uma bebê, que eu sou apaixonada pela filha dela. Tu considera isso um canal de aquisição? Esse jeito, essa... É porque eu gosto, é o jeito que eu gosto de tratar, agregar, é o jeito que eu sou. E tem muita verdade. Se fosse falsidade, não ia se sustentar. Esse cliente chegou, a filha dela é bebê. Aí, meio que foi natural. Eu assim, vem. Ela veio. Apresentei a proposta com ela no meu colo. E eles me falaram na semana passada, eles fecharam um projeto, falaram, Samara, a gente sentiu, no dia que você foi apresentar a proposta, você acolheu a Bela, nossa filha e tal, a gente sentiu que deu muito match. Essas conexões verdadeiras que a gente quer trazer. E isso dá muito resultado. Eu acho que existe essas conexões. E eu acho que elas são genuínas. Sim. Mas eu fui gerente de loja, de chão de loja, né? Uhum. Durante muito tempo aqui na Só Reparos. E uma das coisas que eu falava para os vendedores era isso, né? Poxa, se você vai atender um casal e ele vem com filho, a tratativa, o início da tratativa de abordagem desse cliente precisa ser focada na criança. Uhum. Então, assim, tem o lado da estratégia, porque você tem filho? Não. Eu tenho uma filha. Se eu for num lugar e eu tiver com ela e a pessoa, for bem recebida, ela não for bem recebida, para mim já sim. Tá, já é, cara, enfim, ali é fim. Se tratam bem, se dão atenção, cara, te ganha. Já e foi ganha, genuína, assim. porque a filha dela é uma graça, então. Eu acho que existe muito o genuíno, verdadeiro. mas também existe o estratégico. É Sim, só para dizer para as pessoas sim. que, cara, é aquela mesma coisa assim, ó. Pô, você vai atender um casal. E tem o filho. Não, um casal, tá. pô. Eu sou homem, vou atender um casal. Eu vou lá e vou falar primeiro com a mulher? Sabe, aquelas... São pequenas coisas. Eu, por exemplo, até estranho. Eu nunca abraço o cliente. Se ele vier para me abraçar, eu aceito o abraço, mas eu nunca vou para abraçar. Sim. Sempre cumprimento a mulher primeiro e quando eu tô fazendo reunião, sempre o contato visual maior com a mulher. Sim. Sempre. Aí tem filho, essa é outra questão. Tá, foi genuíno com a bebê, mas semana retrasada eu entreguei um projeto, eu botei o nome dos clientes e o nome da filha. Aí eu gravei um vídeo deles recebendo, tem o nome dela, claro. Claro, faz parte. Sim, mas até voltando para o meu Instagram, então, primeiro ponto, essa questão de saber o que eu vou postar, criar uma linha narrativa, não só jogar projeto especial para cliente especial. Todos os clientes são especiais. Então, não, trabalho com sonho. Eu não gosto dessa palavra. Eu falei que eu desenvolvo essa parte do sonho da pessoa, mas para vender o meu projeto, eu não falo. Porque, primeiro, que todo mundo fala disso. Primeiro ponto. Segundo ponto, que teve o professor, o Ricardo Mira, não sei se você vai conhecer ele. O meu professor da faculdade falou, quem vende sonho é padaria. Ele é o que é presidente do CAU hoje? É. É? Uhum. Sim. Quem vende sonho é padaria. Aí eu pensei, isso é verdade. Quando você vai sonhar, você nunca sonha com uma coisa possível. Você sonha voando, loucuras. Como é que eu vou vender sonho para o meu cliente? Então, eu trabalho com o sonho de uma pessoa, mas não para oferecer sonhos, mas sim para trazer para uma realidade possível o que eu vou fazer. Então, eu tenho também muito dessa premissa. Então, não entra no meu escritório sonho, moda, estilo. Não entra sonho, não entra moda, não entra tendência. A gente não fala
dessas coisas, porque não faz parte do que a gente desenvolve no nosso trabalho. Então, até nas redes sociais, eu também não falo, tendências do Casa Co. Sim. Nunca falo. Eu falo que eu gostei do Casa Co. Hoje, o canal social, a rede social, né, o Instagram principalmente, ele é um bom canal de aquisição para você, em termos de clientes? Sim. Até finalizando essa parte que eu falei, então, até seguindo de novo a linha de fomentar os assuntos, ter uma linha do que você vai fazer de trabalho. Eu sou muito disso, de mostrar para o meu cliente na prática o que ele quer ver. Ele quer ver antes e depois. Então, tem sim aqueles livros de arquiteto, lindo, mostrando a mão assim, conceito, esse projeto nasceu, não. O cliente ele quer ver antes e depois, prática, prática, prática. Então, eu tento mostrar o que a construtora entrega. Tudo cru. O que a gente faz? Então, tento mostrar muito disso, antes e depois, mostrar como o ambiente ele pode ficar afetivo com isso. É isso. E feed trabalhando também muito antes e depois, com render, trabalhando ele mais realista. Agora a gente entrou com fotos também de projetos prontos. Mostramos também bastidores para humanizar. Como que é feito, faço vídeo narrativo. Eu sempre tento pensar vários canais que eu posso mostrar de tirar até a última gota. Então, eu sempre tento tirar até a última gota daquele projeto. E tentar, como eu falei antes, pegar vários no mesmo lugar. Então, a gente vai mostrando, se você vem, eu faço assim. Tem várias opções que você pode fazer diferente do decorado e tal. Então, faço muito disso. E aí, a gente tem, hoje, do nosso público, 80% aí de retorno vem de redes sociais, de pessoas que vêm pelo Instagram. 80% das propostas que você faz vem do Instagram? Porque mesmo que a pessoa te indicou, mas ela vai lá no Instagram, ela olhou e falou, eu vim porque eu olhei o seu Instagram e gostei. Então, eu considero que a pessoa gostou do trabalho. Que legal. Outra parte que eu faço é colocar um catálogo também no meu WhatsApp, porque até às vezes tem um senhor, agora eu atendi esse ano muito idoso, ele não vai ter Instagram, então ele tem que ter outro jeito de ver seu trabalho. Então, já deixo um catálogo do WhatsApp, formas para que essa pessoa também consiga ver. Só que fica um ponto. Pessoas mais velhas, elas vão ver seu trabalho, mas elas vão contratar por conta de você. Se ela não gostou de você, minha filha, esquece. Esquece. E principalmente 12 pessoas mais velhas, elas querem uma pessoa que está lá para ouvir e para servir. Ouvir e servir, que eu digo, atender bem, estar disposto, estar disponível. Porque ele vai querer que você vá lá, mas eu não faço visita. Muitas vezes você quer pegar aquele cliente bom, você vai ter que se flexibilizar e você vai. Sim. Eu faço visita sabendo assim, foi uma indicação, uma pessoa assim muito boa, eu vou e não falo, eu cobro. Se for um cliente que eu realmente não conheço, por minha segurança, aí sim eu vou cobrar. Mas quando é um cliente que eu já sei, nossa, isso aí é fechamento certo. Eu faço assim o máximo possível para flexibilizar, no sentido de mostrar que eu estou interessada, que eu vou resolver para atender aquela pessoa, e tem dado muito certo. Uma das também. opções é você cobrar, se fechar, você abater no valor da tua proposta. Porque aí você sempre vai cobrar. Entendeu? É uma das opções. Foi uma das coisas que eu falei para uma mentorada minha. Precisa cobrar, até para valorizar. Eu acho isso uma boa ideia. O que é que eu penso hoje? O que é que eu faço hoje? Para o cliente que ele quer que eu faça uma visita e uma visita cobrada, não te conheço, eu já ofereço para ele uma consultoria. Então, ele vai saber que ele está recebendo alguma coisa em troca. Agora, como eu falei antes, é um amigo, é um parente, eu já sei que aquela pessoa só quer me conhecer, eu já te chamo ela para o escritório. Não vou no lugar. Porque aí, mas eu quero que você vá visitar antes. Aí eu analiso o caso para eu poder visitar. Até, gente, por segurança, não vão em lugares de gente que você não conhece, nem de graça e nem sem você saber o que você está fazendo. Isso é muito perigoso. Sim. Samara, a gente acabou criando uma narrativa bem legal no episódio. Contou um pouco da tua história, contextualizou esqueci de falar uma coisa, rapidinho, desculpa te interromper. Eu falei que vem 80% do Instagram, a gente tem, em média, por mês, a gente faz em torno de entrega 3 a 4 projetos por mês. É isso. Que legal. Só para fechar. A média é bem boa. Pode continuar. A gente acabou criando essa narrativa, contando um pouco da história, acabou entrando em marca, posicionamento, como... conexões, a parte de captação agora, até indo já para uns finalmente, assim... Refresco ou começa só você? Qual foi o momento que você olhou assim e falou, cara, eu preciso ter mais gente? Porque eu quero atender menos cliente, porque eu quero dar mais atenção, mas eu preciso ter mais gente até para sustentar a operação, né? Sustentar, entregar 3 projetos, fechar 3, 4 projetos por mês, é bastante demanda. Bastante demanda, sim.
para conceber um projeto, você tem várias etapas ali e tem etapas São trabalhosas. para administrar também, tem que pensar nisso, de Sim. administrar a pessoa. E aí eu tô olhando mais para a escala. Qual que é o momento de contratar pessoas? De trazer para dentro novas pessoas? Primeiramente, quando você vê que você precisa de pessoas melhores que você para algumas coisas, é bom a gente contratar gente que é melhor que a gente. Sim. Já começa por aí. Minha equipe, assim, de quesito de detalhamento de executivo, a gente é muito elogiada pelo projeto. Das pessoas verem, nossa, que projeto bom, porque um apartamento de 80 metros dá 140 páginas de detalhamento, de informações, de coisas esmiuçadas. Então, o primeiro ponto foi em 2021. Fui vendo que eu estava atendendo muitos apartamentos, não estava dando conta mais de fazer sozinha. Às vezes renderizava por fora. Eu falei, não, vou contratar uma estagiária, que hoje ainda é minha arquiteta que treina quem está entrando, que é a Tatiane. E foi assim. Começou como estagiária e eu já comecei com uma premissa assim. Aqui no escritório, você está aqui não para ser um número, você está aqui para somar, para ser parte da nossa família. Então, você pode trabalhar de casa, primeiro ponto. Não tem obrigatoriedade de estar presencialmente, porque a comunidade que eu construí, a cultura que eu construí, é que não tem essa necessidade. A gente tem os encontros, reuniões semanais, se precisar diárias, mas não precisa que a pessoa esteja comigo. Eu já pensei nesse ponto. E essa parte de conseguir lidar, porque começou com ela, depois foram vindo outras pessoas. Eu fui pensando, nossa, o escritório precisa ter uma estrutura que a pessoa chegue e ela sabe o que ela tem que fazer. E aí, depois disso, eu contratei minha segunda estagiária. Depois disso, tiveram alguns estagiários que ficaram menos tempo e eles acabaram saindo. Depois dessa segunda estagiária, virou também arquiteta júnior. Aí, esse ano, ela saiu. Nesse meio tempo, foi vindo mais demanda. Como eu fui sabendo, tá entrando muito projeto, eu já sei que a gente entrega 3 a 4, tem mais do que isso rodando, eu preciso ter mais gente. E aí eu chamei uma amiga minha da faculdade para ajudar, que está com a gente ainda. E depois disso eu já chamei mais uma outra arquiteta. E aí se montou o time que a gente tem hoje da Refresco, com 4 arquitetas, eu e mais o meu esposo, que é meu sócio, o Bruno. É o funcionário mais civil. difícil de lidar, né? Nossa, gente, ele é essencial, mas às vezes ele dá uns conselhos e fala, não, Bruno, desculpa, eu agradeço, mas eu vou seguir por mim. Não vou te ouvir, desculpa. Então tem às vezes isso. Mas o time, a gente busca trabalhar por propósito. Então não é assim, quando eu fui procurar emprego, tem que saber 10 programas, ter carro, não sei o quê. Eu sento com a pessoa, o que você... Igual o meu chefe falou comigo, quem você é? De onde você está vindo? Para onde você vai? A pessoa vai contar. Você faz parte do time. O que tiver para aprender, você aprende aqui. O técnico é... Porque desenhar, se você sentar, fizer um curso, você aprende. Agora, ter a nossa vibe, o que a gente quer entregar, entender o valor que a gente dá no nosso trabalho, ter a nossa alma, né, do que eu gosto de fazer, isso não. A pessoa tem que vir mesmo. É surreal como isso funciona mesmo, né? Eu contrato há muito tempo pessoas e várias vezes já contratei pessoas olhando para o técnico somente e essa pessoa saiu rapidamente ou foi expelida, assim, sabe? É muito além do técnico, porque o técnico, claro, nem toda empresa tem o tempo hábil de dar para o colaborador para treinar e ficar bom naquilo ali, mas né? se a pessoa vê com conhecimento básico, ela já mostra e interesse. tem a vontade. Sim, a pessoa aprende. E elas foram assim, eu desenhei o jeito que eu gosto de que o projeto seja feito. Eu também tenho que saber, porque a gente tem uma cultura, principalmente a de arquitetos mais velhos, que não sabem mexer no programa, não sabem renderizar, ou como é que um render funciona, você não sabe cobrar. Sim. Então, eu quis também saber, eu tenho muito essa questão de chão de fábrica, eu sei fazer as coisas, porque aí eu sei cobrar também. E aí, se um dia apertar as pontas, eu também consigo fazer alguma coisa e também consigo ajudar dentro do escritório. Eu saber como funciona foi uma coisa, assim, que me ajudou a treinar melhor as meninas e sentar, olha, não tá legal, acho que a gente poderia mexer aqui. Acho que dessa forma o cliente não vai entender. Na hora que eu vou representar o meu projeto, eu não faço coisa para inglês ver, não faço projeto para outro arquiteto, nem projeto que eu posso, as coisas não são para outros arquitetos. Meu conteúdo não é para arquiteto, é para cliente. Então, tudo que eu mostro é para o cliente ver e ele ter vontade de querer. Quando eu vou fazer o meu executivo, para que o mestre de obras, o pedreiro, para qualquer pessoa, marceneiro, marmorista, consiga olhar para o meu projeto e entender de uma forma fácil. A gente busca trazer ele mais colorido, mais lúdico, para facilitar a vida desse pessoal. Que legal. Samara, antes de finalizar,
onde as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento podem encontrar a Refresco. Não sei se você quer compartilhar o seu pessoal também. Encontrar para te seguir, para pedir proposta. É a hora do seu pitch. Refresco Design, tudo junto no Instagram, que é a rede onde eu mais estou hoje. E sigam, acompanhem. Meu Instagram pessoal, gente, é as moscas, eu não posto nada, mas acompanhem pela Refresco. Acho que é muito válido, até para você ver uma forma do que a gente mostra no nosso trabalho, quem sabe inspire vocês, colegas de profissão. E também, claro, se tiver interesse em fazer o projeto com a gente, vai ser um prazer. Se quiser indicar também, estamos aí. E para mostrar para vocês que a arquitetura não é só desenho técnico, mas é sobre conexões, é sobre pessoas, e é o que a gente acredita muito aqui na Refresco Design. Legal. Para finalizar, qual foi o conteúdo que você teve acesso nos últimos meses que mais te impactou, assim, que você poderia indicar? Você acabou, no meio do episódio, indicando 3 livros aqui. Já li os 3 e são livros bem importantes. Os 2 são clássicos ali, né, de negócio. Sim. Recentemente você recebeu algum conteúdo, seja livro, série, aula que você assistiu que mudou o teu pensamento de alguma forma? São 2. No geral, eu tive uma palestra há alguns anos com o meu arquiteto favorito, que é o Maurício Arruda, para falar sobre o olhar para dentro. E vou fazer esse caminho de volta, olhar para trás, que foi até isso que me guiou para o caminho que a Refresco está trilhando. E me deu chão para eu poder pesquisar outros conteúdos. Então, eu tenho algumas coisas para indicar de coisas que eu ando consumindo. Primeiro A Arquitetura Popular Brasileira. É um livro que fala das origens da nossa arquitetura. É um livro. Uhum. Então, vai mostrar que é uma junção igual a nossa miscigenação. Então, tem gente de Japão, China, tem gente da Europa, tem também de origem africana, os indígenas, que até a parte que eu faço parte, que a minha origem é de pessoas indígenas. Eu sei que tiveram várias misturas, mas a minha parte de mãe praticamente lá no Maranhão, então considero muito, me ajudou a entender por que a gente faz, de onde que vem, primeiro ponto. Segundo ponto, eu estou fazendo uma oficina, na verdade eu já assisti bastante, sobre projeto criativo de uma arquiteta de São Paulo que trabalhou no escritório do Maurício Arruda, chama Clara Narras, que ela vai falar também sobre repertório, pesquisa, a gente perder esse prendimento tão grande a Pinterest, a Instagram, e buscar outras fontes de pesquisa de repertório. E o terceiro não vai falar sobre isso, vai falar sobre o eu. Eu acredito que o livro se chama Se Reconectando com a Sua Criança Interior. Vai falar sobre quem você queria ser no passado e como que eu posso utilizar essa parte do meu passado. Como eu falei antes, gosto de culinária, gosto de arte. Como eu posso utilizar a Samara do passado e fazer as pazes com ela para poder utilizar ela hoje e me curar. Então, a gente tem muitas coisas que gera dor hoje, que são coisas do passado. Por que não trazer isso até no nosso trabalho, de brincar um pouco mais, de criar mais, de pensar em mais coisas. Então, esse livro também tem sido bem legal comigo por conta disso. Então, é isso que eu deixo para vocês. Pô, muita dica legal. Gente, façam, estudem, vejam isso, porque vai ajudar muito nessa parte de entender por que as coisas acontecem e parar de fazer no piloto automático, sabe? Buscar o seu. Acho isso muito legal. Samara, muito obrigado pelo papo. Foi muito, muito bacana mesmo. Foi legal mesmo, passou tão rápido. Passou mesmo. Eu acho que já tem umas 2 horas que a gente tá conversando aqui. Porque a gente assiste podcast e fica, nossa, mas caraca, 4 horas? Como é que a pessoa não vê que passou? Não, mas realmente o tempo passa. Foi muito legal, te agradeço muito pelo convite. Foi muito interessante essa experiência. E agora... Vamos fazer outros aí, vamos conectar. Vou seguir a sua dica e vou sonhar outros sonhos agora. Que esse sonho... eu queria participar de um podcast e já tive essa oportunidade, agora eu quero sonhar mais ano que vem. Maravilha. Muito obrigado pela presença, viu? Agradeço. Gente, para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like nesse episódio, compartilhe com os parentes, com os familiares. Eu vou já usar a dica aqui da Samara, pedir a sua ajuda para você indicar para todo mundo. Se tiver alguma pergunta que você queira fazer para Samara, só deixar aqui nos comentários que a gente vai ter um prazer em responder. A gente se encontra no Vértice.